é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 3 minutos. Sejam todos muito bem-vindos à CBN Campinas, começando mais um Vôlei CBN aqui pelos 99.1 e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/esporte CBN Campinas. Hoje a gente começa a transmitir a grande decisão do Campeonato Paulista de Vôlei. Daqui a pouquinho, hein? Lá na Vila Leopoldina, na capital paulista, a bola sobe para SESI São Paulo e Vôlei Renata. É o melhor, é o primeiro da melhor de 3 partidas para definir o campeão estadual. Você já pode começar a participar com a gente através do nosso WhatsApp 19 991869070. Tá aqui no rodapé para quem está no YouTube. Você que está com a gente nos 99.1 pode mandar o seu recado também através do nosso WhatsApp e você que está lá no YouTube pelo chat. Já está à sua disposição, já estamos ao vivo, inclusive, no youtube.com/esporte CBN Campinas. E eu já vou trazer as primeiras informações, a primeira participação dele, que vai acompanhar ponto a ponto tudo o que acontece na Vila Leopoldina. Marco Guarizo, boa noite, Marcão. Boa noite, Pio, boa noite, Renata Rondini, boa noite aos nossos ouvintes internautas. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Pela 4ª vez consecutiva, o Vôlei Renata chega a essa decisão. E agora, tentando o tricampeonato seguido. Time completo, a gente sabe, que o vôlei é um pouquinho diferente do futebol, então demora um pouquinho para que os treinadores escalem o time titular, mas não deve ter muita surpresa não, até porque a equipe campineira vem de 6 vitórias consecutivas. A grande esperança do lado do SESI é o Darlan, oposto que disputou o Mundial, foi medalha de bronze com a seleção brasileira, e vamos lembrar, dar uma pitadinha histórica, como diria o saudoso Roberto Avalone. Nas quartas de final da Superliga 21-22, o primeiro jogo na Vila Leopoldina foi 3-0 pro Vôlei Renata. O SESI tem favoritismo, é assunto para comentarista daqui a pouco, mas o Vôlei Renata tem jogado de maneira semelhante dentro ou fora de casa. O horário é bom? Não, mas a emoção não vai faltar. Sem dúvida. E, particularmente, Marco Guarizo, a gente que acompanha várias modalidades e gostamos de esporte, seja lá qual for, particularmente, acho que também cabe uma discussão. Acho um pouco estranha essa forma da Federação Paulista de Vôlei na decisão do título. Porque se esperava que primeiro jogo em Campinas, segundo jogo em São Paulo e se precisasse de um terceiro também em São Paulo. Porque, teoricamente, se o SESI teve melhor campanha, se o Renata ganha hoje em São Paulo, ele traz pra Campinas a possibilidade de decidir ser campeão em casa. E é uma mudança no regulamento para esse ano, porque se a gente lembrar, por exemplo, ano passado, que o Vôlei Renata foi campeão contra Guarulhos, tinha o Golden 7. Isso. Então o primeiro jogo era em Guarulhos, o segundo jogo em Campinas, e aí decidia no Golden 7 na cidade do time de melhor campanha. Exato. Agora tá fazendo um formato parecido com a da NBA. No basquete americano. Só que lá não são 3 jogos, são 7. Então são os 2 primeiros na casa do time de melhor campanha, o terceiro e o quarto na casa do time de fora, ou seja, acontece também, se o time de fora, que é o de pior campanha, vencer os 4 jogos, ele varre o melhor time dentro de casa. Então é essa a intenção da Federação Paulista de Vôlei, colocar a força já para que o time mais forte seja favorito, teoricamente, no primeiro jogo, creio eu. É isso, o Marco Guarizo vai acompanhar de perto tudo que vai acontecer daqui a pouquinho na Vila Leopoldina. Renata Rondini tá aqui com a gente também, comentarista do Vôlei CBN. É o início da decisão do Campeonato Paulista. Tem favoritismo? Pergunta bem fácil para começar. Rê, boa noite. Boa noite, Pio. Boa noite, Guarizo. Boa noite aí aos nossos ouvintes da CBN, a galera que vai acompanhar com a gente aqui pelo YouTube. Pergunta fácil, até a gente estava discutindo isso aqui um pouquinho nos bastidores.
Para essa final do Paulista 22, eu vejo esse clássico, que é um clássico já, Vôlei Renata e SESI já disputaram vários momentos importantes de campeonatos, se conhecem muito bem essas duas equipes, mas eu acho que é o ano que está mais equilibrado. É o SESI no papel, na estatística, sim, porque foi o time melhor classificado na fase inicial, né, na fase de classificação, tá com o primeiro jogo dentro de casa, mas eu acho que hoje o detalhe é mínimo do favoritismo do SESI. Isso porque o Vôlei Renata apresentou uma evolução nas últimas rodadas da fase classificatória e nessa reta de mata-mata da quartas de final e semifinal, que dá uma confiança gigante pro time, e o time vem evoluindo a cada jogo. Então a gente espera que sim, hoje na Vila Leopoldina vai dar um trabalho grande pro adversário e vai tentar beliscar essa vitória sim, para trazer para casa a grande decisão junto com a sua torcida aí na quarta-feira, no feriado do Dia da Padroeira, Dia das Crianças. Mas até lá é uma outra história. Hoje pro jogo, um belo jogo, e a gente vai fazer bolão ou não por aqui? Eu já lanço já. Vai lá. E aí, eu começo? Sim, é o comandante. 3-2 o Vôlei Renata. Você gosta de favorecer a nossa noite de Vamos até domingo, 1 da jogo? manhã. Eu vou com 3-1 e vou com 3-1 com o Vôlei Renata. Nós somos, apontar aqui pra cima, CBN Campinas. Isso. Mas eu vou com 3-1 SESI. SESI. Não que eu queira que isso aconteça, espero estar errado. Sim, tá? analisando. Uma análise de jogo, né? Exatamente. Uma possibilidade. Até porque, certa vez aqui na CBN Campinas, a Renata Rondini não estava, estávamos só Rafael Pio e eu. Era um jogo entre SESI e Cruzeiro. E que o pessoal do Cruzeiro reclamava que esse comentarista tá torcendo pro SESI. A gente falava, gente, nosso time é o Vôlei Renata. Então é isso, não é o contrário de Deus me livre, mas quem me dera, sabe? Então eu acho que o SESI é favorito para o jogo, mas desculpa aí a torcida do SESI que tá com a gente, mas espero estar errado. Eu vou com 3-2, acho que uma coisa é certa, vai ser um jogão. E daqui a pouquinho quero discutir com vocês também a questão de termos Adriano e Felipe Roque de um lado e termos Darlan de outro lado, obviamente levando em consideração 3 jogadores que disputaram o Campeonato Mundial. Eu tenho a impressão, que na Superliga o Darlan estava voando em relação ao Adriano. O Adriano estava muito bem, mas o Darlan estava num momento espetacular. Eu tenho a impressão que nesse Campeonato Paulista os dois estão mais parelhos, mais nivelados. Porque o Adriano cresceu, não porque o Darlan caiu. Eu acho que tem essa impressão que o Adriano cresceu demais. Principalmente na recepção, né? Eu tô mais uma vez Isso. invadindo o assunto da Renata Rondini, mas é o que a gente vê, até achava estranha. Na transmissão do Mundial de Vôlei, comentaristas renomados, o Renan coloca o Adriano para melhorar a recepção. Eu falei, caramba, será que ele pensava comigo, né? Será que não assistiu o jogo do Vôlei Renato? E o Adriano tá recebendo muito melhor. E um outro assunto pra gente puxar, a Renata Rondini me chamou a atenção essa semana. Em um story do Instagram do Vôlei Renata, o Felipe Roque assumiu o apelido de Roque mesmo. Colocou a mãozinha do Roque na garrafa Roque de água dele, tocou um rock lá, né, como música. Ou seja, esperamos saque heavy metal hoje. Saque heavy metal, Renata Rondini, e é um saque que destrói muito a recepção. Passa a vitória, uma possível vitória ou uma necessidade de vitória do Vôlei Renata hoje por um bom saque do Felipe Roque, entre outros. Acho que o Adriano sacou bem demais também na semana passada, mas eu acho que passa pela necessidade de o Roque encaixar também esse saque muito bem. Independente de quem for pro saque hoje, a gente sabe que tem alguns jogadores que preferem um saque mais encaixado, mais flutuante, mas passa pela força do saque para as duas equipes. Hoje a gente tem bombardeio dos dois lados. A gente tem o Felipe Roque, a gente tem o Darlan descendo o braço num saque também. Enfim, vai ser um duelo bonito de vários jogadores aí e vai passar por saque fortes dos dois lados, Tem independente. O Mão do lado do SESI também, que saca muito forte. bem. E aí, voltando um pouquinho à discussão, se é o Adriano que evoluiu para esse início de temporada e o Darlan já vinha voando na última Super League, continuou bem, passou pelo Mundial também, ali no grupo da seleção.
Eu acho que tem a ver com o contexto do todo do grupo, tanto do grupo do vôlei, Renata. A evolução individual do Adriano e o encaixe dessa peça com o todo se deu muito bem no retorno dele da seleção, com o elenco. E o Darlan é outro talento jovem que está num grupo muito forte o tempo todo, que é o SESI. E é uma cria que vem ali evoluindo junto com esse grupo forte, mas ele distribui melhor essa responsabilidade de ser a estrela do grupo. O Adriano, o que aconteceu com ele nessa temporada é que a volta dele da seleção, realmente ele veio bem embalado, bem treinado, já vinha ali com o vôlei Renata evoluindo bastante e apareceu muito nesses últimos jogos aí do vôlei Renata no Paulista. Mas são 2 baita talentos, 2 ótimos jogadores, com responsabilidades talvez um pouco diferentes dentro das suas equipes, mas que vão fazer com certeza um jogaço hoje na Vila Leopoldina e que eu espero que realmente o público compareça. Os ingressos estão esgotados lá na Vila, ninguém se importou com o horário não, o pessoal vai pro ginásio levantar o SESI sim hoje à noite. Não tenha dúvida disso. E a torcida de Campinas também está lá. Esses eu vou dar o parabéns, vocês são guerreiros, porque para quem não está conosco aqui em Campinas, a chuva torrencial nessa cidade hoje à tarde, aquele domingo de preguiça, o pessoal saiu de casa e foi embora para São Paulo e tá lá no ginásio da Vila Leopoldina para empolgar a galera do vôlei Renata. Detalhe que São Paulo não tá muito melhor, né? Quem assistiu hoje à tarde o jogo entre São Paulo e Botafogo, tava uma piscina, exato, né? Exatamente. A gente está acompanhando aqui também uma das semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Pinheiros e Osasco vão empatando por 2-2. Estamos no tie break. E Osasco na frente por 9-7. Detalhe, viu, Renata Rondini? Se Osasco vencer, teremos o Golden Set. Ou seja, imagina-se, Marco Guarizo, que Osasco e Pinheiros vão invadir o horário de vôlei Renata e SESI. Mas quando isso acontece, geralmente tem um novo canal para transmitir 2 jogos ao mesmo tempo. É o terceiro. Põe o terceiro. São 3, entendi. Exato, senão a gente vai pedir pro Cristiano Salvione, que tá aqui no Boa chat, noite, Cris! Ele narrar o jogo pra gente, se não tiver as imagens, mas vai ter sim. 9h15, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo. Aí, daqui a pouquinho também já com as escalações de SESI e vôlei Renata, e a bola sobe às 9h30 pro primeiro jogo da decisão. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Promoção 90 anos do Good Bom Supermercados. A cada R$90 em compras, você participa do Festival de Prêmios. São 90 prêmios instantâneos por dia. Confira agora nossas ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Cerveja Heineken 330ml, 4,98. Óleo de soja lisa 900ml, 6,99. Picanha bovina peça vácuo, 45,98 kg. Costela bovina, 19,98 kg. Ofertas válidas até 10 de outubro. Confira o regulamento em goodbom.com.br. Good Bom, super simples. Viva com moderação. Tarcísio me leva. Quase 10 milhões de votos. Vitória em 500 cidades. Muito obrigado, São Paulo. É com alegria que eu agradeço a confiança de cada um de vocês que votou com a razão e também com o coração. Esse é um momento histórico para todos os paulistas. É hora de um governo moderno, criativo, eficiente e de esperança. Com fé, seriedade e trabalho, nós iremos muito mais longe. Tarcísio é 10, meu governador. Coligação São Paulo pode mais. Tem estande novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando.
Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Você é uma idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Apresentação: Rafael Pio. 9:19, faltando 11 minutinhos para a bola subir na Vila Leopoldina para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista entre SESI e Vôlei Renata. A gente segue acompanhando aqui a prévia. A partida entre Pinheiros e Osasco, 11-10 para Osasco no tie-break. Lembrando, se Osasco vencer, como perdeu a primeira partida lá em Osasco, nós teremos o Golden 7. Renata Rondini, quando a gente fala em relação aos dois treinadores, alguém leva vantagem, Rê? Experiência dentro de quadra ou fora de quadra, isso conta alguma coisa? Ou a gente chega numa decisão em que temos dois treinadores do mesmo nível? Nós temos ótimos treinadores, dos dois lados ali, tem experiência, tem confiança, conhecem o grupo que tem na mão muito bem. Eu acho que mais do que às vezes são as características técnicas, experiências do treinador, é como ele conduz o seu grupo, o emocional, o equilíbrio dentro de quadra, as conversas de vestiário, o motivacional, e aí vai passar sim pelo treinamento específico, estratégico do vôlei, mas eu não acho que nenhum dos dois ali tem mais ou menos vantagens. O que vai valer, gente, nessa hora de final, de jogo como esse, e não é um único jogo, é o melhor de uma série de 3, a hora do jogo em si, quando aparecerem os problemas ou talvez aquilo que foi ensaiado antes, treinado, não dá certo, ele tem que mexer na hora. E quem tá melhor naquele dia, enxerga mais rápido esses movimentos, se dá melhor no jogo. E esses dois têm um olhar clínico. Agora eu só espero que a gente não tenha nenhuma bronca do Dilê hoje, porque quando o jogo ficar mais quente assim, ele fica mais irritado nas entrevistas finais. Sem dúvida. Guarizo, coincidência ou não, acho que não, o último jogo com críticas, inclusive da nossa parte, foi exatamente contra o César na fase de classificação, né? Eu ouvi quem disse que jogou bem e tal, né? Mas a diferença de pontos foi muito grande, né? Ali o que o César fazia dava certo também, porque tem a questão técnica, tem a questão tática e tem a questão psicológica, né? Aquele dia o César tava voando em quadra, o Vôlei Renata o que tentava não conseguia. A gente lembra dos levantadores, o Horácio de Leu fazendo trocas e nada dava certo, ou era bloqueado ou dava defesa, tanto que a vantagem, eu não tenho aqui de cabeça, mas a vantagem do César nos sets foi grande. Então, naquele jogo, os dois times desfalcados, a gente sempre fala isso, o Horácio de Leu nem gostou no jogo seguinte, quando o time ganhou, eu fiz a pergunta para ele se o Adriano e o Felipe Roque tinham feito diferença, mas 2 jogadores num time de 6 fazem muita diferença. 1/3 do time mudou para jogadores de nível de seleção brasileira. Então aquele jogo realmente foi um show do SESI. O Vôlei Renata não viu a cor da bola naquele dia. Não é o que a gente espera hoje. Hoje é um jogo mais equilibrado. Mas creio eu, até Renata pode dizer melhor isso. Os times se enfrentam tanto que não se carrega um jogo para outro.
creio que aquilo seja uma página fechada e, coincidentemente ou não, depois o Vôlei Renata engatou 6 vitórias seguidas depois dessa derrota acachapante. Quando nós tínhamos Funvic Taubaté, o Funvic era o grande rival do Vôlei Renata. Hoje é o SESI. Guarulhos não chega próximo na rivalidade, não, né, Rê? Eu acho que é por conta do histórico do SESI, é um time mais antigo, né? A base toda, é um clube que já vem algumas temporadas, né? E tem um histórico, maior número de confrontos com o Vôlei Renata também. Então, é hoje o grande clássico do vôlei paulista e no masculino, é sim o Vôlei Renata com o SESI. Guarulhos está construindo na sua 4ª temporada mais um passo para se igualar, tanto é que, assim, sincero e honestamente, esperava-se ver Guarulhos nessa final de Paulista, assim como foi no ano passado. Tava até se esperando talvez um repeteco do que foi uma reedição da final do ano passado. Quando o Vôlei Renata começou meio patinando o início desse estadual, não se firmando ainda, se pensou que talvez aí ficaria o SESI, Guarulhos, conforme fosse ali, São José, mas aí na ordem que eles passaram para as quartas de final, acabou confirmando o confronto direto na semi de Guarulhos e SESI. Mas eu digo de rivalidade porque no vôlei, assim, tem uma rivalidade saudável. Não é muito aquela coisa tensa como a gente vê no futebol, como a gente vê em alguns locais no basquete. No vôlei é um pouco mais ameno, mas aquele time que você mais encontra, que você mais conhece, que você mais joga, que você faz amistoso antes de começar campeonato, se enfrenta nos campeonatos estaduais, Superliga, hoje é Vôlei Renata e SESI, é um confronto, é o clássico paulista e duas equipes aí que tem um histórico bem longo e já vem se enfrentando há muito tempo e vai trocando elenco, novas comissões técnicas, enfim, vão se ajeitando, mas estão sempre um na rota do outro. Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, nesse momento, lá em Pinheiros, 14-14 no tie-break. Se Pinheiros vencer esse tie-break, estará na grande decisão. Se Osasco vencer, vamos para o Golden Set. Daqui a pouquinho, a bola sobe na Vila Leopoldina, Guariz. Eu gostei do lá em Pinheiros. É o bairro, né? É um bairro de São Paulo. E quem é paulistano Pinheiros, aqui de nós três é você. Mas lá em Pinheiros, Vamos para o último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a bola já vai subir na Vila Leopoldina. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças. Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas, em 99,1, no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. CBN Serviço. A Prefeitura de Piracicaba abriu inscrições para a admissão de professores de educação física. São 6 vagas disponíveis, uma com regime de 20 horas por semana e salário de R$ 2.500 e 5 para 40 horas semanais com salário de R$ 4.500. A organização é da Fundação VUNESP. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site vunesp.com.br. O prazo para a inscrição termina no dia 10 de outubro e a taxa é de R$ 83. Os candidatos aprovados e contratados devem prestar serviço dentro do horário estabelecido pela Prefeitura de Piracicaba, de manhã ou à noite, em dias de semana, sábados, domingos e ou feriados. As provas acontecem no dia 27 de novembro. Outras informações nos sites da Fundação VUNESP e da Prefeitura, piracicaba.sp.gov.br. A informação é de Marco Guarizo. De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo. Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia. O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan. Vai comprar vacina, só fala aqui na casa da tua mãe.
Já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou o nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio. Coligação Juntos por São Paulo. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se. 19-3731-5100. Coligação PLPP e Republicanos. Você do Nordeste, eu quero agradecer todo o seu apoio por ocasião das eleições. Vocês me deram mais votos agora, nesse último dia 2 de outubro, do que no primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica, de um povo amigo, alegre e acolhedor. E eu tenho certeza que vocês agora dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno. Um abraço, meu Nordeste. Tamo juntos, o Brasil é nosso. Bolsonaro presidente. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no ponto final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Apresentação: Rafael Pio. 9h30. Vai começar SESI e Vôlei Renata, mas por enquanto nós estamos com as imagens. Ei, que beleza, hein, meus amigos? De Pinheiros e Osasco. A gente vai, vamos transmitir um pouquinho de Pinheiros e Osasco sem saber os nomes das... A 9 eu sei que é a Andressa. A Andressa, exatamente. E a 9 do outro lado é a Tiffany, tem a Denise lá também, a Tiffany que atacou essa bola, inclusive. Exatamente, Essa aí é 17 a 17. É o seguinte, gente, quando acabar esse jogo nós teremos as imagens de SESI e Vôlei Renata. Mas Osasco pode virar o jogo no tie break. Sobe o bloqueio de Pinheiros. Levantamento da Tiffany lá na ponta. Bloqueio de Pinheiros. Nayane. Coloca no chão Nayane. 18 a 17, match point, Marco Guarizo. Match point, foi com muita sede e ficou na parede. Se Pinheiros marcar esse ponto, vai enfrentar o SESI Bauru na final do Campeonato Paulista Feminino. O SESI já tá na final do feminino, né? O pessoal do SESI masculino dá uma colher de chá, dá. Brincadeira, hein? O SESI não sabe brincar, né? A Nayane que vai pro saque, hein? Nayane vem pro saque. 18 a 17. A gente torce nesse momento para Pinheiros. Porque, gente, é o seguinte. Se Osasco vencer, nós teremos o Golden 7 ainda. E aí só depois é que a gente recebe as imagens. Recepção foi ruim. Levantamento é para Tiffany aqui na ponta. E aí lá na diagonal, ela joga lá no fundo. Subiu mais que todo mundo e achou um espaço lá, né, Guarizo? Achou um ótimo espaço porque não tinha cobertura, né? Um ataque forte por cima do bloqueio da Tiffany. E aí chega uma mensagem com um nome mó estranho aqui, lá do... Como é que chama? Lá do leste europeu, perguntando em inglês aonde eu posso assistir esse jogo. Olha, vai ser difícil assistir esse jogo em Portugal feminino. Nem a gente está conseguindo. Só quem está na Vila Leopoldina vai assistir. Encarou um domingo de chuva, 9h30 da noite. Ó, a Denise não sabe. A Denise já vem pro saque, 18 a 18. Osasco já empatou enquanto a gente falava. A recepção da Nayana foi complicado. Deu defesa de Osasco para virar o jogo. Levantamento, bloqueio de Pinheiros. No momento difícil, sobe o bloqueio, a bola tá no chão. 19 a 18, mais um match point para Pinheiros, Marco Guarizo. A central do time de Pinheiros foi espetacular para fechar essa bola, hein? Esse ataque vindo da entrada de rede do time de Osasco. A pressão é toda de Osasco, porque se Pinheiros fizer agora, fecha o jogo e vai para final, hein?
E olha Pinheiros para fechar o jogo, levanta, vem de check, não, deu defesa de Pinheiros, contra-ataque, agora para fechar Pinheiros! Tá no chão, Pinheiros tá na decisão, Marco Guarizo! Conseguiu uma virada depois de muitos side-outs, né? A equipe de Osasco teve aí uns 4 match points pelo menos, Pinheiros consegue a virada dentro de casa, vence no tie-break. Pinheiros e SESI Bauru será uma grande final, assim como no Campeonato Paulista Masculino, que seguiu durante o Mundial Masculino, feminino vai ser assim também, os times desfalcados das principais jogadoras, né? E Pinheiros está na final. Sem dúvida nenhuma, Pinheiros está na decisão. Quando nesse momento André Heller aparece na tela, olha que maravilha, a propaganda está acontecendo e na sequência nós teremos Vôlei Renata e SESI São Paulo em quadro, inclusive com as escalações e tudo mais, a gente já vai passar para você. Depois do Calhau, extremamente necessário nesse momento. Extremamente necessário. Tem informação aí, Rede, como tá lá nesses últimos 30 segundos? 3-3 no primeiro set nesse momento, Vôlei Renata e SESI 3-3 na Vila Leopoldina. Muito obrigado ao narrador oculto aí. Exatamente, 3-3 por enquanto lá na Vila Leopoldina. A gente fica nessa expectativa, de qualquer forma já começa como a gente imaginava, né, Rê? Equilibrado. Exatamente, jogo equilibrado, um da lá da cá. Começou a partir de agora, já com imagens e já com o Darlan soltando o braço, marcando o 4º ponto para a equipe do SESI, 4-3. Já temos imagens da Vila Leopoldina, jogo lá e cá, Marco Guarizo. Sim, mas eu vou passar esse tempo como num debate político para Renata completar o comentário dela. Não, eu diria só para confirmar que vai ser o toma lá da cá, vai ser equilibrado, é abrigo o tempo todo, não vejo muitas grandes vantagens logo no começo de jogo. Giga vem pro saque, forçou demais, jogou direto pra fora, é o ponto do Vôlei Renata, 4-4, Marcão. Exatamente, a gente tá tentando identificar os titulares das equipes, pronto, olha lá, Carizio, Vinícius, Giga, Mão, Éder e o Darlan, os titulares com Murilo de líbero. Essa é a equipe do SESI que começa a partida. Vôlei Renata com Lucas Fonseca titular, hein? Demian Gonçalves, Adriano, Frank, Felipe Brito, Felipe Roque e o líbero Alê. E o Carizio agora fez um levantamento, veio na pipe. O Giga soltando o braço, jogando lá no fundo, marcando o 5º ponto pro SESI, 5-4. Deu pra ver que tá variando bolas já no começo o Carizio, né? Tentando saber como que tá se portando o bloqueio do Vôlei Renata, e essa foi uma bola de meio, né? No ataque do Giga, vindo na pipe. Foi muito bem o SESI para fazer esse ponto. Vai o Éder pro saque, bem à frente de Lucas Simeonato. Vem o Éder, camisa 16 pro saque. Na pancada, Alê, na recepção, Demian Gonçalves faz o levantamento aqui na ponta pro Frank. Deu defesa, Carizio, levantamento pro Darlan. Ele sai de trás da linha dos 3 metros. O time do Vôlei Renata até pediu uma bola fora, mas ela tá na quadra, 6-4, abre 2, Guarizo. Lado laranja da quadra, né? Foi muito bem o Darlan, vindo de trás da linha dos 3 na saída de rede. Essa bola paralela que ele gosta de bater, né? Ao invés de bater a diagonal, conseguiu achar o espaço ali. Veja o Lucas ocupando a cadeira que você e Renata Rondini certo dia ocuparam. 6-4, SESI na frente. Um abraço pro Lucas, assessor do Vôlei Renata, e força, porque essa posição não é fácil. Essa aí é complicada. Vem pro saque o Éder. Gonçalves no levantamento lá na ponta pro Felipe Roque. Pra colocar a canhotinha na bola. E aí deu só aquele toquinho pra tirar a marcação, né, Guarizo? O Roque foi afinado nessa, porque a bola tinha passado dele, ele conseguiu, né, na largadinha, passar pelo meio do bloqueio para diminuir esse placar. 6-5 do lado da entrada da saída de rede, como ele gosta, né? Quem vai pro saque é o João Frank. João Frank vem pro saque, 6-5, 1 ponto a vantagem do SESI São Paulo. Na pancada, Giga na recepção, Carizio faz o levantamento, mas invadiu não, não invadiu não. Frank recebeu, Gonçalves, levantamento pra Fonseca na pancada. O Darlan vai buscar lá no fundo, vai ter que jogar pro outro lado de qualquer forma o Giga. Alê faz o levantamento aqui na ponta pro Frank, a bola tá no chão. Ele explora o bloqueio, a bola cai, é o 6º ponto, empate o jogo, Vôlei Renata, Marcão. Com muita coragem do Frank, né? Porque o levantamento de manchete do Alê era previsível, estava telegrafado, tinha o triplo para cima do João Frank. Ele encarou todo mundo ali, conseguiu explorar. Chega ao empate o Vôlei Renata depois de 2 pontos atrás. Renata Rondini, 6-6 o jogo. Comecinho de partida na Vila Leopoldina, Rê.
comecinho de jogo. Esses últimos 2 pontos do vôlei Renata mostram um pouquinho a intensidade do que vai ser o jogo. 2 defesas de cada lado para essa bola conseguir realmente cair e pontuar. E mais uma vez, concentração total dessas duas equipes, porque qualquer erro vai custar vitória hoje. E olha o Felipe Roque, vem pro saque! Ace de Felipe Roque! No primeiro heavy metal da noite. Tá afinadíssimo. Essa guitarra, ela gritou, hein, Guarizo? Colocou o amplificador no máximo, fez a distorção e mandou longe a bola que o Murilo não conseguiu nem fazer a recepção. Um ace do Felipe Roque, heavy metal no melhor estilo. 7-6, Renata. Virou o jogo, vôlei Renata. Recepção agora do Giga. Essa bola vem de check, não. Sobrou pro Murilo. Levantamento do Carísio. Lá na ponta pro Éder. E aí agora sim, ele consegue soltar o braço, consegue jogar essa bola na quadra. É mais um ponto pro time do SESI, na verdade. Foi o Mão, né, Guarizo, quem virou essa bola. Sim, ele enfiou a mão na bola, desculpa. Não tinha como não fazer o trocadilho nesse momento. E o Frank, ele conseguiu amortecer no bloqueio, mas ele tentou ele mesmo buscar, porque a bola saiu do lado laranja da quadra. Aí não tinha cobertura, melhor pro time do SESI. 7-7, quem vai pro saque é o levantador, Carísio. Carísio vem pro saque. A concentração de Murilo também. O Carísio vem pro ace. Rapaz do céu. Se fosse igual no tênis, Guarizo, onde lá atrás tem a velocidade da bola, essa aí passou dos 120 por hora, hein? O levantador, ele geralmente não ataca durante o jogo, né? A não ser que ele bata uma segunda, né? Mas na hora do saque, solta a mão. E foi muito bem o Carísio, com muita velocidade e força. Agora ele tira o peso. Frank na recepção, levantamento do Gonzalez pro Lucas Fonseca. Deu defesa lá no fundo. Vem pro ataque o Darlan aqui na saída de rede. A bola tá na quadra. O Alê não conseguiu chegar. Marca o 9º ponto o time da capital, Guarizo. Assim, não pode bobear, né? E nesse momento o Frank tentou pegar a bola com o pé porque ele não percebeu o Alê mergulhando para tentar fazer a defesa. Aí acabou tirando a bola do próprio líbero do time, né? E o SESI abre 2 pontos numa decisão equilibrada como essa. 2 pontos sempre é uma vantagem importante, mesmo que ainda estejamos relativamente no começo do set. Segue o Carísio no saque. Vem o levantador do SESI, camisa 1. SESI jogando todo de preto, com detalhes em vermelho. Vôlei Renata todo de branco com detalhes em azul. De novo na pancada, Adriano na recepção. Levantamento pro Felipe Roque, ele explora o bloqueio. Essa bola cai na quadra. Até tentou a defesa por ali o Carísio, mas nessa pancada não tinha como, né, Marcão? Depois dessa pancada ele nem deveria tentar a defesa, né? E mérito também pro Adriano que conseguiu esse passe, né? Porque o saque do Carísio foi espetacular. Aí o Gonçalves encontrou o Roque na saída de rede, ele bateu aquela canhota em diagonal, conseguiu explorar o bloqueio, volta a posse pro vôlei Renata, 9-8, Frank saque. João Frank vem pro saque, Murilo na recepção, Carísio faz o levantamento pro Mão, aqui na ponta, na saída de rede, ele solta o braço e marca o 10º ponto, 10-8. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. 2 pontos a vantagem. Enquanto o pessoal seca a quadra, Renata Rondini, é a maior vantagem conquistada nesse momento, né? O SESI abre 2 em relação ao vôlei Renata. Mantém o equilíbrio do jogo. Quem consegue abrir, abre 2 pontos, o outro busca, volta a sacar forte. E o que se espera realmente do jogo é isso, não perder os ataques, assim como o vôlei Renata fez agora, e vai trocando, toma lá, dá cá e vai mantendo esse equilíbrio na partida. Olhando o Mão assim, me traz uma memória, ele teve aqui nas 2 primeiras temporadas do time de Campinas. Que jogador que evoluiu, como cresceu, como amadureceu e como vem colocando mais força ainda no SESI. Fonseca vem pro saque, o Fonsequinha. Um abraço para toda a família do Lucas Fonseca, que também está sempre acompanhando a nossa transmissão. Vem no saque, Murilo na recepção. Carísio faz o levantamento lá na entrada de rede. E aí nenhuma chance de recepção pro Frank lá no fundo, né, Guarizo? O Giga fazendo esse ataque, né? Robert Bob, exatamente, que tarde para um jogo demorado. Amanhã cedo tem que trabalhar. Fazer o quê, né? Mas é tarde, mas a gente traz emoção, viu, Robert? Acompanha com a gente aqui. Não tenha dúvida disso. 9h30 da noite o jogo começou. Vinícius vem pro saque.
A recepção do Adriano, Demian Gonzalez buscando o Lucas Fonseca. Deu defesa lá no fundo do Robert. Vai ter que passar de graça essa bola. Demian Gonzalez faz o levantamento pro Felipe Roque. Forçou demais. Ele tinha pouca marcação, inclusive o Felipe Roque soltou o braço. A bola foi pra fora, 12-9, 3 a vantagem, Guarini. Eu tive a impressão que essa bola tinha batido na linha, né? Mas o árbitro, o fiscal de linha, tá ali mais próximo. Vamos ver se teve alguma irregularidade. Aí ele pisou na linha na hora do ataque. Tinha toda a certeza que essa bola tinha sido boa. Então ele pisou na linha dos 3 para o jogo pela primeira vez. O técnico Horácio de Leu, porque o SESI abre 3 pontos. Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Faz o certo Horácio de Leu, né, Renata Rondini? Porque jogo de decisão, qualquer detalhe faz diferença. Não, fez certo sim, parou o jogo na hora que já, primeiro momento que o SESI tem a maior vantagem no set, não deixa o adversário escapar. E eu tô sentindo um pouquinho de falta aí do vôlei Renata de definir a bola no seu primeiro ataque. Ele tá tendo chance sempre ele consegue definir quando tem uma defesa do SESI, eles voltam a defender e conseguem reconstruir a jogada. Para esse ritmo de jogo, definições mais rápidas são necessárias e a gente está sentindo um pouquinho essa falta do vôlei Renata. Vinícius no saque, Adriano recebeu. E aí, quando o Demian Gonzalez fez o levantamento, teve falha de comunicação, 13º ponto do SESI, Guarizo. Todo mundo passou da bola e ele tentou a pipe, né? Aí já estava todo mundo colado na rede e só esqueceram da bola. Abre 4 pontos o SESI, a maior vantagem no jogo. Segue no saque é o Robert, né? É o Vinícius. É o Vinícius. E ninguém tira o Vinícius do saque, hein? Que coisa. Adriano, recepção complicada. Ale faz o levantamento pro próprio Adriano. Ele tá longe da linha dos 3, mas ele resolve. Ele consegue explorar o bloqueio. Ela toca no Éder e cai na quadra do SESI. 13-10, Guari. Jogada de coragem e de confiança, né? Porque ele estava longe da rede, o levantamento vem de manchete, vem telegrafado, né? Todo o bloqueio do SESI armado para cima dele. Consegue o Adriano bater em cima do Darlan para essa bola desviar no bloqueio e cair do lado da quadra do SESI. Diminui para 13-10. Secagem de quadra neste momento na Vila Leopoldina. Quer que eu mande uns abraços aqui, Pio? Mande! Rosana Tortorelli tá torcendo pra gente, pro vôlei Renata. Andréia Silva, bora Renata. Franquito Faria, não tem nada de brincadeira no nome. Jogaço e Natália Nunes, vamos Renata. E o Éder sobe lá no 3º andar, consegue marcar o 14º ponto. O Éder nessa jogada de velocidade é praticamente impossível de marcar, né? Tão difícil, né? Cresce a velocidade que vem ali na rede, não é fácil não. Eu sairia da frente, né? E não foi ainda, e não conseguiu pegar em cheio ainda, né? Mas de qualquer forma, joga essa bola na quadra, 14º ponto do SESI São Paulo, 14-10, vem Darlan pro saque, forçou demais o Darlan. Foi direto pra fora, 11º ponto do Renata, Guarizo. Tá aparecendo pouco no jogo, Darlan, né? Até agora. Por enquanto não tá sendo muito acionado. Parece aquele que tá sendo guardado para uma certa parte do jogo que o SESI vai dominando com uma certa tranquilidade. A vantagem agora é de 3 pontos depois desse erro de saque do Darlan. E lá vai Adriano pro saque. Adriano pro saque, bom saque. Mão na recepção, Murilo faz o levantamento pro Giga, lá na entrada de rede, essa bola vai voltar de graça pro vôlei Renata. Lucas Fonseca, levantamento do Gonzalez pro Roque, solta o braço Roque, marca o 12º ponto, encosta de novo o vôlei Renata, Marcão. Foi muito bem nessa bola o Felipe Roque, né? O levantamento de costas do Demian Gonzalez, tinha o duplo pra cima dele, conseguiu bater a diagonal do jeito que ele gosta na saída de rede, tirando do bloqueio, reage no jogo. O vôlei Renata 14-12. E sempre bom quando o menino de ouro tá no saque. Vem Adriano. 14-12, 2 pontos a vantagem do SESI. Estamos vivendo o primeiro set do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Melhor de 3. Quarta-feira, feriado, 7 da noite é no Taquaral. Murilo na recepção, Carísio faz o levantamento pro Darlan. Ia dando defesa. O Ale até tentou pegar essa bola, mas não conseguiu o 15º ponto do time da capital. Rapaz, que corrida do Ale, hein? Fez um tiro de 100 metros rasos ali, passou pro outro lado da quadra, mas a bola estava muito longe, ele não conseguiu chegar nela depois da defesa do Demian Gonzalez. A vantagem do SESI é de 2 pontos, 14-12.
Vem Carízio pro saque, na recepção João Frank, levantamento pro Lucas Fonseca. Demian Gonzalez conseguiu pro Felipe Brito, melhor dizendo, aquela jogada de velocidade tá na quadra 15-13, Marcão. Bola de meio, né? Rápida, tinha um bloqueio simples do Éder, deu uma marretada ali na diagonal. O Felipe Brito para marcar esse ponto, ele que também tem sido pouco acionado pelo Demian Gonçalves, vai ele mesmo pro saque 15-13. É o próprio Felipe Brito na concentração. 2 pontos é a vantagem do SESI. Bom saque, Murilo na recepção. Carízio vai buscar o mão na entrada de rede, ele explora o bloqueio, mas sobra pro Adriano. Levantamento do Gonzalez pro Felipe Roque. A bola tá na quadra. 14º ponto, encosta no jogo o Vôlei Renata, Marco Guarizo. É o cara da confiança, né? O Felipe Roque tá pedindo bola e o Demian Gonçalves tá servindo, né? Essa ele encarou, bateu uma paralela diferente da diagonal que ele gosta, sem defesa, até derrubaram ali, ó, aquele protetor, né? Aquela almofada ali, aquela espuma perto da rede. Reage o Vôlei Renata. Olha o bom saque, essa bola ali na mão de ferro, né? Melhor pro SESI, 16-14. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodball.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Renata Rondini adora te chamar quando tá assim, 16, 15, essas coisas, porque é aquele momento que eu sempre falo que é decisivo no jogo, Rê. É um momento decisivo e não tem nada decidido, tá? Porque a briga vai ser enorme. Renata tá mais concentrado, pegou um pouquinho ali mais o tempo da rede ali do SESI, conseguiu bloquear melhor. E o SESI tá dando mais sorte no saque que tá entrando bem melhor do que o do Vôlei Renata nesse momento. Felipe Roque vem pro ataque, deu defesa, mas voltou pro Vôlei Renato, levantamento é pro Frank! Na diagonal ele acha o espaço, consegue colocar na quadra, 16-15, Guarizo. É, o Frank, a defesa do César ficou perguntando agora que Frank, porque o levantamento do Demian Gonçalves foi lá pra fora da quadra, na entrada de rede, ele conseguiu bater uma diagonal curta e espetacular por cima do bloqueio. Djair, queremos ter essa frase hoje aqui sim, nosso ouvinte no WhatsApp. Boa, Jair, 99186-9070, mande a sua mensagem pra gente também, participe com a gente. Será que vem heavy metal? Felipe Roque pro saque, na pancada, solta o braço, bom saque, Carízio faz o levantamento pro Darlan, bloqueio no Darlan! Aparece João Frank, João tá no chão, bloquearam o Darlan, Guarizo. Subiu pouco, tomou um toco. É o ataque do Darlan na entrada de rede, na saída, na verdade, marcadíssimo pelo Frank e pelo Fonseca também. A gente falava que foi pouco acionado e quando foi, tá marcado. Chega o empate, o Vôlei Renata 16-16 para o jogo técnico Anderson. Precisa parar, né, Renata Rondini, porque o momento é todo do Vôlei Renata 16-16. Precisa parar porque veio uma sequência de pontuação do Vôlei Renata que passou pela melhora do bloqueio do tempo de rede do Vôlei Renata. E aí o Anderson deu aquela paradinha, chamou a atenção, deu aquela franzidinha na testa ali pro Darlan, que realmente podia ter feito um pouquinho mais nessa última bola, ter tirado ali do bloqueio. Mas para o tempo, porque os dois treinadores sabem que não pode marcar bobeira que leva o set. O Franquito Faria, Marco Guarizo, ele é lá de... Vargem Alegre. Vargem Alegre, tá pedindo para mandar um abraço lá para Vargem Alegre, Minas Gerais. Grande abraço. 16-16. Aliás, o Campeonato Mineiro de Vôlei, né? Nossa. Cruzeiro, Minas. E reúne o pessoal de Brasília também, junta ali, né? Se reúne. Campeonato forte. Sensacional. Olha o levantamento pro mão, sobe o bloqueio, ele explora o bloqueio do Frank, consegue colocar na quadra. É o 17º ponto, 17-16. Ele virou a mão nessa bola, né? Pra tirar do bloqueio, né? E acabou dando certo que ele explorou o Demian Gonçalves, que não é dos mais altos, né? Ah, tá, não, Anderson Santos não faz isso com a gente, não. 17-16, tá na frente a equipe do SESI e vai o Carízio pro saque. Vem o Carízio pro saque. Murilo de líbero é tão estranho, né?
Vamos ser sincero. Vem o Carísio. Nossa senhora, que pancada. Que saque é esse, gente? Demian Gonzalez se vira. O Roque tem que jogar essa bola de graça. Darlan na recepção. Levantamento do Carísio pro próprio Darlan. E o Carísio, Guarizo, ele resolveu um passe ruim do Darlan. Aí depois o garoto conseguiu colocar o ponto em quadra. É o que a gente brinca que é a jogada de vôlei de praia, né? Quando quem recebeu vai fazer o ataque, né? E realmente consertou. Faz uma grande partida ao Carísio. E o Darlan tenta entrar no jogo também. O César, no piscar de olhos, abre 2 pontos. O Frank por muito pouco, né? Não conseguiu essa recepção. Vem Carísio, ace do Carísio. O saque em cima do Alê. Aí ele tenta posicionar o corpo, mas um abraço. Ela já tinha ido, Guarizo. Exatamente. O saque do Carísio é espetacular. E acabou fazendo com que a recepção ficasse muito ruim para o jogo Horácio de Leão. Bom, Rê, a gente fala do lance de ser um momento decisivo, porque, ó, o SESI abre 3 pontos, já vai chegando na casa dos 20. E aí o vôlei Renata dá uma segurada nos 16. Precisa recuperar agora, senão fica difícil. Não, precisa voltar para a quadra e pontuar. Começa daí, não dá mais espaço para esperar esse saque. É a terceira passagem do Carísio pelo saque. Tá numa noite inspirada, já tem um saque bom, mas ele tá forçando muito bem o fundo de quadra, ele tá com velocidade nesse saque. E as 3 passagens dele fez o SESI abrir vantagem. Então precisa urgente tirar ele dessa rodagem nesse momento. E pelo carinho ali do Dileu na discussão, assim, na cobradinha de responsabilidade, pediu a atenção do vôlei Renata nessa recepção. E pela vantagem de 3 pontos, imagino que ele vai forçar, né? De novo o saque, o Carísio. Já autorizado, ele vem pro saque, é isso que faz força e fica na rede. Como diz Marco Guarizo, frase já patenteada, rede no vôlei não é bom. Não é bom, de maneira alguma. E se eu não me engano, é o primeiro saque na rede desde o início do jogo, né? Eu não me recordo de outros que não, primeiro na rede, 2 para fora, todos do SESI. Dos que a gente viu, né? Entramos Os 6 primeiros saques a gente não tem testemunha. João Frank no saque, a recepção foi do Mão. Levantamento, Giga vem lá de trás. Essa bola toca no bloqueio, cai na parte verde da quadra. Por isso, é o 20º ponto do SESI, Guarizo. Tá quase na hora da pergunta para Renata Rondini, hein? Não, ainda não. O Giga gosta dessa jogada vinda de trás, né? A pipe, o levantamento vem da frente para trás, né? Mas essa jogada de trás da linha dos 3, a bola bateu no bloqueio do Lucas Fonseca, mas acabou indo forte demais. Vai o Mão pro saque, 20-17. E se lamenta, né, o Lucas Fonseca, porque essa bola foi fora. Mão no saque, recepção do Alê, levantamento do Demian Gonzalez, é pro Felipe Roque lá no fundo. Olha que defesa do Mão. Carísio faz o levantamento pro Darlan. Aparece por ali o Felipe Roque, levantamento do Demian Gonzalez para Adriano, bloqueado. Bloqueado o Adriano, a bola tá na quadra. 21º ponto do SESI, abre 4 de vantagem. A situação vai ficando ruim, Guarizo. Vai ficando muito difícil, né? E o levantamento de manchete geralmente se sabe para onde vai, que foi do time do SESI. Aí a bola passou, deu defesa. Mas quando o Adriano chega na bola, ele chega meio que quebrado pro ataque. O levantamento foi uma bola alta na ponta e deu até um pouco de sorte. O Vinícius que estava descendo do bloqueio, aí deu tempo certinho de bater na bola, fazer o bloqueio. 21-17, 4 pontos a vantagem do SESI. Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Vem o Mão pro saque, 21-17, 4 pontos é a vantagem do SESI nesse momento do jogo. Ace do Mão. Pressão minha ou o Alê não tá tão bem assim hoje na recepção, Guarizo? Ainda não aconteceu, né? E ficou aquela dúvida de quem vai na bola, ele ou o Adriano. Os dois encurtaram o braço, a bola passou no meio deles, no corredor ali. Ace do Mão, abre 5 o SESI. Me desculpa, Rafael Pio. Acho que a pergunta até quase que dá pra fazer, mas vamos esperar isso. Então, vem Mão ele é uma pessoa confiante. Sim, eu ainda... Isso já foi uma resposta. Eu ainda confio. O posicionamento de Renata Rondini nesse momento já foi a resposta, mas enfim, vamos lá.
Vem mão pro saque, 22-17, Ale na recepção. Gonzalez faz o levantamento pro Felipe Brito. Levantamento, vem pro ataque, Darlan. Na recepção, na defesa, o vôlei Renata pro ataque do Adriano. Recepção de novo do SESI. Essa bola vai voltar pro vôlei Renata. Adriano vem pro ataque. Consegue virar essa bola num rally. Não foi tão longo assim, mas o primeiro do jogo. E aí o Adriano conseguiu jogar em cima do Murilo, 18º ponto, Guarizo. O rally não foi longo, mas foi bonito, né? A defesa do Murilo no chão. Depois o Felipe Roque indo buscar uma bola no fundo. E aí o Adriano faz a batida perfeita pra cima do Murilo. Consegue colocar essa bola no chão. Não é só o Pio que ainda confia, o Adriano também. 22-18. 22-18, 4 pontos é a vantagem. Vem Lucas Fonseca agora pro saque. O camisa 19, o meio de rede do vôlei Renata. Vem na pancada ou vai tirar o peso? Arrisca tudo. Ele bate forte. Levantamento do Carísio pro Darlan na saída de rede. Deu defesa ali do Frank. Levantamento pro Adriano. Espetacular. Espetacular a diagonal do Adriano. Ele busca o único espaço que existia em quadra e marca o 19º. Eu acredito, Marco Guarizo. Exatamente, o Adriano também. O levantamento do Lucas Fonseca, né, não foi aquele levantamento levantador. Uma bola alta que fica marcada para o adversário. Mas o Adriano não quis nem saber, encarou o bloqueio, colocou essa bola no chão. Cai para 3, a diferença segue acreditando o vôlei Renata e o Fonseca no saque. Segue Lucas Fonseca no saque. É importante esse saque, hein, Fonsequinha? Importante, importante. Murilo da recepção. Levantamento lá na ponta pro Giga virar essa bola. Soltar o braço, marcar o 23º ponto, 23-19, Marcão. Agora conseguiu virar, né? Pôs a cabeça no lugar o time do SESI, uma bola chutada na entrada de rede. O Giga tá sendo muito acionado e tá conseguindo passar do bloqueio, né? Teve a inversão do 5-1, Everaldo chegou ali para tentar fazer o bloqueio, não deu certo. 4 pontos a vantagem do SESI, Vinícius saque. Vem Vinícius pro saque. E muito ruim o saque, joga direto para fora, 23-20, 3 pontos é a vantagem. Faltando 2 pontos para o SESI fechar esse primeiro set, o vôlei Renata quer impedir que isso aconteça. A concentração ali do garoto Darlan, Murilo lá no fundo para recepção. A boa notícia para o vôlei Renata é que o Everaldo vem para o saque agora. E é sempre um bom saque do levantador camisa 7. Concentração do Everaldo, já autorizado, 23-20, primeiro set, bom saque, recepção lá no fundo e aí no meio de rede não teve jeito. O Éder subiu mais que todo mundo e coloca o 7 point no placar, Guarizo. É uma bola que o Carizzi usa pouco, mas é de segurança, né? Dificilmente o Éder é bloqueado. E ele saiu lá do fundo para fazer esse ataque, uma marretada para cima de um bloqueio duplo, conseguiu passar essa bola, 7 point para o SESI. Tem 4 set points agora o SESI, hein? 24-20. E quem vem pro saque? Darlan. Forçar, hein? Vai forçar. PV entrar na quadra. Faz uma alteração ali o técnico Anderson até para aumentar o tamanho da rede, né? Vem o Darlan, vai forçar, forçado demais, ficou na rede. 24-21, Marcão. Eu falei que ele ia tentar, né? Eram 4 set points, aí ele bateu um saque muito forte na rede. O vôlei não é bom. Adriano no saque, será que ele só vai pôr em jogo ou vai arriscar, hein? Geralmente ele arrisca. 24-21, vamos ver o que fará Adriano, que sempre passa muito bem também pelo saque. Mão na recepção lá no fundo, Carísio faz o levantamento pro Darlan, sobe o bloqueio, mas vai pra fora. E o SESI fecha o primeiro set em 25-21. O time da capital paulista, o time mandante, tá na frente, consegue fechar esse primeiro set e faz 1-0 no jogo. Daqui a pouquinho tem todo o segundo set pra você. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas.
Promoção 90 anos do Good Bom Supermercados. A cada R$90 em compras, você participa do Festival de Prêmios. São 90 prêmios instantâneos por dia. Confira agora nossas ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Cerveja Heineken 330ml, 4,98. Óleo de soja lisa 900ml, 6,99. Picanha bovina peça vácuo, 45,98 kg. Costela bovina, 19,98 kg. Ofertas válidas até 10 de outubro. Confira o regulamento em goodbom.com.br. Good Bom, super simples. Beba com moderação. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Tem stand novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava, em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite, 4 minutinhos. O primeiro set foi pra conta e é pra conta do SESI, Renata Rondini. Entrou em quadra hoje administrando muito bem o resultado. Não tá naquela noite que o SESI, por enquanto, não veio com aquela força para atropelar, chegar dominando, já que está dentro de casa, mas fez um jogo bem cadenciado. Destaque para o Carizio, não só na distribuição de bolas que ele fez, ele está rodando o time inteiro, todos os seus atacantes. Não tá só na sua bola de segurança, ou talvez na conhecida bola mais de força, que é a do Darlan. Darlan ainda para mim está abaixo do que pode render muito pelo SESI, mas passa também pela distribuição do Carizio, que está fazendo um ótimo jogo, e as passagens dele pelo saque complicando a vida do vôlei Renata. A recepção do Renata precisa acordar um pouquinho mais. Já deu para pegar as bolas que o SESI vai atacar no fundo de rede e vai vir martelada, não vai vir de leve, não vai vir flutuante. No momento que o bloqueio do vôlei Renata conseguiu pegar esse tempo da briga de rede e, assim, amorteceu, conseguir realmente defender as bolas do SESI, foi o momento que a equipe teve o melhor momento no primeiro set. Mas precisa acordar, não sei se sou só eu que estou com essa impressão, mas o vôlei Renata começou esse jogo um pouquinho nervoso, um pouquinho precipitado no que ia fazer em quadra. Talvez agora com o segundo set o time relaxa um pouco mais em quadra e volta a sua concentração. E vai começar o segundo set com Lucas Fonseca no saque. Ele vem para a pancada. Ataque do SESI, sobe o bloqueio. Carizio faz o levantamento pro Darlan. Ele consegue explorar o bloqueio e já marcar o primeiro ponto pro time do SESI, Guarizo. Exatamente, no ataque do Darlan sendo acionado na primeira bola, depois de um bom saque, né? Mas a recepção do mão saiu boa, o levantamento do Carizio melhor ainda. O Darlan encarou o triplo ali, o segundo levantamento foi para ele, vem o mão pro saque. Vem mão agora pro saque, 1-0 em sets pro SESI. 1-0 nesse segundo set. Adriano na recepção. Levantamento do Demian Gonzalez pro próprio Adriano. Deu Murilo na defesa lá no fundo. Carizio faz o levantamento pro Darlan. Agora começa a ser acionado o garoto. Ele conseguiu virar essa bola, jogou em quadra, segundo ponto, 2-0, Guarizo. Começa forte o SESI nesse set, principalmente o Darlan, né? No primeiro set ele ficou ali sendo meio que resguardado pelo Carizio, agora tá soltando a mão e conseguindo vencer o bloqueio. 2-0.
Segue o Mão no saque. Sempre um bom saque do Mão, hein? Na pancada, Frank lá no fundo na recepção. Levantamento do Gonzalez é pro Adriano. Murilo consegue receber. Carísio faz o levantamento. Passa de graça essa bola pro vôlei Renata. Levantamento pro Felipe Brito ali no meio de rede. Até subiu o Vinícius para tentar a recepção, mas a bola tá na quadra. É o primeiro ponto do vôlei Renata, Guariz. Na velocidade do Brito, né? Recebendo o levantamento ali no meio de rede. Conseguiu explorar o bloqueio, mesmo que o bloqueio tente chegar, é uma bola muito rápida. O Brito faz o primeiro ponto, como diria um amigo nosso, abre a lata do vôlei Renata nesse set. Vem Demia Gonzalez pro saque, Mão na recepção, levantamento. Rapaz do céu, e aí vem um foguete, mas um foguete sem direção, né, Marcão? Hoje você não tá atrás da quadra, mas desvia aí que essa bola vai chegar, hein? Bateu longe demais. Opa, chegou aqui. Empata o vôlei Renata 2-2. Vem Demia Gonzalez, segue no saque. O levantador do vôlei Renata, 2-2, Mão na recepção. Carísio faz o levantamento ali no meio de rede, aí não tem jeito, o Vinícius consegue virar essa bola, Marcão. A amortecida no bloqueio tirou o Alê da jogada, né? Ele estava pronto para fazer a defesa. Hoje o Alê realmente não faz uma grande partida, mas também quando a bola desvia fica impossível, né? O SESI volta a comandar o placar, vai o Vinícius para o saque. É o camisa 14 do SESI quem vem para o saque agora. Toda a concentração do Vinícius. Já autorizado, recepção do Adriano. Gonzalez busca o próprio Adriano. Mas ele joga essa bola pra fora. Foi querer tirar do bloqueio do Giga, tirou demais, jogou direto pra fora, Marcão. Pôs muita força nessa bola, né? Ele bateu aquela paralela do jeito que ele gosta, só que como ele estava muito acima do bloqueio, ele não conseguiu recolher um pouquinho o braço. Abre 2 pontos de novo o SESI. O Vinícius, que tem 21 anos, 2,3 metros, vai para o saque. E que na primeira passagem pelo serviço no primeiro set foi muito bem. Olha a recepção do Frank complicada. Levantamento, tem que jogar essa bola de graça. Carísio no levantamento, Darlan. Ele consegue explorar o bloqueio. Opa, a arbitragem tá na dúvida se essa bola foi dentro ou fora. Não, tá marcando bola fora. Ou seja, é ponto pro SESI. Abrindo 3 pontos de vantagem. O time do vôlei Renata fica reclamando, chamando a atenção do árbitro ali, do fiscal de linha, querendo que essa bola tivesse batido dentro da linha. Claro que a nossa visão tá muito encoberta, né? Tinha jogador na frente, mas me deu a impressão que essa bola caiu fora mesmo depois do bloqueio explorado. Então o ponto é do SESI, 5-2. Renata Rondini, 3 pontos. É ainda começo de set. Mas é uma vantagem importante, né, Rio? É uma vantagem importante, bastante preocupante o momento que o vôlei Renata vive no jogo. A recepção e a qualidade do passe do Renata está bem abaixo do que é necessário para esse tipo de jogo, para a qualidade que tem o SESI no ataque. Precisa se organizar em quadra, precisa melhorar nos fundamentos. Senão, a vantagem do SESI só vai crescer. E vem pro ataque, mas sobe o bloqueio! Esse é um momento importantíssimo para se ter um bloqueio, né, Gorizo? Bota importante nisso. Olha, foi com muita sede e bateu na parede agora o jogador do SESI. Na verdade, pouca sede, mas o bloqueio estava bem postado. 5-3, diminui a vantagem. O bloqueio sempre dá moral, né? E vai o Adriano pro saque soltando o braço. Seria importante demais conseguir um ponto nesse momento para diminuir a vantagem para 1. Deu recepção do Mão lá no fundo. Carísio vai buscando o Darlan. E aí, como é que segura essa pancadinha aí, Marcão? Ele pôs aquele tênis com mola, né? Que a gente via em desenho animado, né? Tá subindo uns 4 metros do chão para atacar o Darlan. Com exagero à parte, tá atacando demais. Ele foi por cima do bloqueio. E sempre o Demia Gonzalez que leva as pancadas, né? O pessoal mira o levantador para atacar. 6-3, SESI na frente, vai o próprio Darlan pro saque. Ele até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu a defesa. Darlan vem pro saque. Hoje ele tá mal no saque. Tá forçando muito, né? Ou fica na rede ou vai pro fundo, coloca toda a força do mundo no saque. O Darlan diminui a vantagem, o vôlei Renata, e o Felipe Brito vai pro saque, ele costuma cadenciar, né? É isso, vamos ver qual será a decisão do Brito agora. 6-4, 2 pontos a vantagem do SESI. Felipe Brito, já autorizado, vai vir pro saque. Toda a concentração do camisa 16 do vôlei Renata. No primeiro set deu SESI. O SESI vai vencendo por 1-0. Vem Felipe Brito. Nessa ele bate mais forte. Levantamento, a recepção do Giga. E aí o Éder consegue virar.
O Carizio busca o Éder naquela jogada de segurança e aí não teve nenhuma chance de defesa, Guarizo. Na tentativa de bloqueio do Lucas Fonseca, ele foi parar do outro lado da quadra, é que ele trombou, na verdade, ali com o Felipe Roque. Mas o ataque do Éder vai por cima do bloqueio, né? É praticamente indefensável. Vai o Giga pro saque 7-4. A recepção não foi das melhores. Gonzalez se vira. Vem Felipe Roque, mas deu defesa. Levantamento do Carizio buscando mão aqui na ponta. Murilo, defesa, Carizio, mas aí já tinha irregularidade. E esse ponto é do vôlei, Renata. Me parece que teve toque na rede, Marcão. O toque na rede, bom, invasão não pode ter tido, né? Vamos ver o replay agora, quando a gente faz o chamado tubo, exatamente, né? Você quase levou a rede junto com ele, o Giga, no ataque. Brincadeira, foi um toque curto ali, mas relou na rede, não pode. 7-5, lá vem Roque para o saque heavy metal. É o saque heavy metal de Felipe Roque. Vamos ver, ele solta o braço, mas fica na rede agora o Felipe Roque. É o primeiro saque feito pelo Roque que ele fica na rede, 8º ponto, 8-5, Guarizo. E o Djair querendo que a gente fale que hoje é dia de Roque bebê, né? No primeiro set ele teve um grande momento. Boa, Djair. Mas ainda também tá, como disse a nossa internauta Marilda Ângelo, que você conhece muito bem. Muito bem. Que hoje o time tá devagar. Tá. Um beijo pra ela. Deu recepção do Alê, levantamento do Demian Gonzalez. Olha, o Frank ficou na rede. Essa bola nem passou, Guarizo, não é que veio no bloqueio, o Frank ficou na rede, 9º ponto, abre 4 de vantagem, o SESI 9-5, Marcão. Ele perdeu o tempo da bola no levantamento, né? E quando ele viu que o bloqueio estava muito próximo, a bola foi meio que para a esquerda dele, porque ele não bateu no momento certo, aí depois tentou empurrar ali, não passou da rede, 9-5 para o jogo técnico do vôlei Renata Horácio de Leão. Renata Rondini, tem uma situação que eu tenho a impressão que está faltando hoje vibração para esse time. Me parece. Tá faltando vibração, tá faltando uma concentração, que sabia que era um jogo difícil contra o SESI, teve a semana toda de treinamento, pela primeira vez na temporada, com o elenco completo, Lucas Borges recuperado, também treinou junto com o grupo inteiro, tanto é que acho que é o que o Dileu tá pedindo ali. Ele tá chamando para atenção ao jogo. E uma frase que o Guarizo já falou algumas vezes aqui na transmissão é: e o Gonzalez se vira, e o Gonzalez se vira. Ele é um bom levantador, vai variando as bolas e vai dando um jeito, mas quando a gente usa muito o termo o levantador se vira, é porque o passe não está chegando. A recepção não aconteceu satisfatória e o passe não está chegando com qualidade para esse levantador criar a jogada, fazer as variações e o atacante ter condição de pontuar. Então, vôlei, Renata, foca ali, precisa baixar a cabeça, entender o jogo e concentrar, porque o time tá sem vibração hoje. E olha o saque do Éder, foi complicado para recepção, mas aí o Felipe Roque se vira e consegue resolver a parada virando essa bola, marcando o 6º ponto, Guarizo. Bem em cima do comentário da Renata Rondini, ele não estava equilibrado pro ataque, mas conseguiu explorar o bloqueio ali do Vinícius. Aí o ouvinte internauta pergunta do que vocês estão rindo, porque o contra-regra ergueu uma placa ali, vamos, né, trazer. Se os caras começam a rir do nada, mas o ataque do Felipe Roque valeu, já o saque do Lazo. O Lazo entrou para sacar e aí não foi dos melhores, jogou direto para fora. Seguindo o nosso contra-regra, Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Vem Carizio pro saque, 10-6, 4 pontos. Olha que saque esquisito do Carizio, levantamento. E aí o Felipe Brito se vira, consegue colocar essa bola em quadra. O Guarizo, foi um Jornada nas Estrelas disfarçado. Quase isso. O Carizio, ele subiu para dar aquela pancada e depois ele tirou completamente o peso da bola. Então ela foi no alto, né? Isso. Surpreendeu. Ele queria surpreender e quebrar a defesa, a recepção. Ele só conseguiu surpreender, porque a recepção saiu e o ataque do vôlei Renata, 10-7, vai pro saque o Lucas Fonseca. Lucas Fonseca no saque, 3 pontos, a vantagem do SESI, bom saque, recepção é do Mão, levantamento do Carizio.
Carizio aqui na ponta pro Darlan, sobe o bloqueio. Murilo na recepção, levantamento é pro Vinícius, mas deu defesa. Adriano, não, Adriano. Sim, Adriano. Porque ele explora o bloqueio. Mas o Mão, eu falei não, Adriano, assim como o Mão entendeu que essa bola não tocou em ninguém, Guarizo. Ela foi direto pra fora, não. Ela tocou em alguém, ponto do vôlei Renato. Ele falou pro árbitro, eu sou o Mão, então ela não bateu em mim. Mas olha, a gente tá vendo o bloqueio, não bateu mesmo, hein? Não bateu. Foi um erro da arbitragem favorecendo o vôlei Renata. O ataque do Adriano foi direto pra fora porque ele tentou uma largada com força. E aí a bola foi pra fora, mas ponto tá marcado pro vôlei Renata, mas pelo que a gente viu nas imagens aqui, pareceu um erro de arbitragem. Geralmente o jogador se acusa também no vôlei. Sumão falou que não. Sei lá, Murilo na recepção, Carizio faz o levantamento, é pro Giga lá na saída, pro Mão, lá na saída de rede. Essa ele consegue marcar o ponto pro SESI, Guarizo. Acertou a mão com perfeição agora, né, nesse ataque. Ficou com raiva que teria dado um ponto pro adversário e quase jogou o Lazo longe nesse ataque. Agora 11-8 SESI na frente, o Lazo segue na partida, né? Horácio de Leu já começa a mexer no time nesse segundo set. E você que está no YouTube e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe a nossa transmissão para quem gosta do bom voleibol. E olha que pancada do Felipe Roque agora. O Murilo tentou, mas não chegaria, Marcão. Ele fica batendo no chão ali, se lamentando que não conseguiu pegar, mas com a força que veio do Felipe Roque, ele iria tomar uma medalha. Esse ataque do Roque foi perfeito e praticamente sem bloqueio. É de 2 pontos a diferença. Que machadada do Felipe Roque em cima do Murilo, hein? Lá vem o caixotinha do Demian Gonçalves. É o levantador do vôlei Renata quem vem pro saque. Recepção do Mão ruim, levantamento do Carizio. Aí o Vinícius tenta a batida. Essa bola volta pro vôlei Renata. Olha a defesa do Carizio. Murilo faz o levantamento pro Darlan. Lá na saída de rede ele consegue jogar lá no fundo e marca o 12º ponto pro SESI, Marcão. E ele se virou para esse ataque também, né? O levantamento foi do Murilo, ele encarou um triplo batendo por cima ali e conseguiu colocar essa bola para dentro da quadra. 12-9, vai o Vinícius pro saque. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Aí o Vinícius tentou o saque, forçou demais, jogou direto pra fora. É o 10º ponto, 2 de vantagem, Guarizo. Ainda tá no side-out, né? Parou de perder pontos o vôlei Renata, mas o problema é que tem que virar alguma bola pra voltar um pouco mais pro jogo, porque tá no lá e cá. Vem o Adriano pro saque pra descer o braço. Adriano 12-10, Ace! O Mão até tentou chegar nessa bola, mas para delírio da torcida do vôlei Renata, essa bola tá na quadra, Marco Guarizo. Que saque fantástico, hein? Com força, com precisão. Quando o Mão foi armar a manchete, a bola já estava caindo, escapou da mão dele. Cai para 1 ponto a diferença. A quadra vai sendo seca porque o Adriano fez estrago ali na recepção do time do SESI. Se não tem nesse momento na disputa uma vantagem, o vôlei Renata precisa ir nesses detalhes, né, Renata Rondini, como o belo saque do Adriano agora. Com certeza, precisa colocar no detalhe, precisa colocar na força desse saque, e o Renata precisa em algum momento pegar a rédea do jogo, que até agora não aconteceu. E outro ace. Adriano, mais um ace. Que saque do menino de ouro, ele empata o jogo, Guarizo. Esse tá ligado no jogo, viu? É que a vibração vem junto com a confiança, né? E aconteceu o que houve no set anterior com o vôlei Renata. O Murilo ficou na indecisão com o Mão, nenhum dos dois pegou a bola, segundo esse seguido do menino de ouro. Vem Adriano de novo pro saque, Mão na recepção, Carizio faz o levantamento pro Giga. E aí ele explora o bloqueio, consegue jogar essa bola pra fora. 13-12. Passa à frente de novo o SESI, mas a gente fala muito, né, Renata Rondini, sobre a recepção do Adriano quando ele voltou da seleção. O saque dele também teve um crescimento muito grande, né? Teve um crescimento, evoluiu bastante. As passagens dele pelo saque têm rendido bons momentos. Sempre é um momento de recuperação para o Renata e bons pontos tem feito. Ele não tem só colocado força e velocidade, mas bem colocado o saque.
E agora é aquela jogada de segurança que aconteceu no vôlei Renata, né, Guari? Exato. Hoje o Horácio de Léo optou pelo Lucas Fonseca e não pelo Barreto, né? Então essa bola de meio, ela tem ficado mais pro Felipe Brito e ele tá com 100% de aproveitamento, né? Quando o levantamento sai na mão, não tem defesa. 13-13, o próprio Brito saca. Vem Felipe Brito pro saque, 13-13, tudo igual o jogo nesse segundo set. O primeiro foi do SESI, mão na recepção, levantamento pro Darlan, ele vem de trás. Ele voa, literalmente solta o braço. Que potência tem esse garoto, Guarani. Que potência e que precisão, né? Quase arranca petróleo da quadra lá no fundo, né? Impressionante o ataque do Darlan, quase imarcável ali. Tinha um bloqueio simples do Lazo, o Fonseca tentando fechar, mas o Darlan foi perfeito no ataque para fazer 14-13, Giga saca. E ele solta o braço. Lazo na recepção, levantamento é aqui na ponta, pro Felipe Brito, pro Felipe Roque, levantamento de novo pro Roque, lá no fundo, Murilo deu defesa, levantamento do Carísio, sobe o bloqueio, pra cima do Mão, fecharam o caminho, o vôlei Renata empata o jogo, Marco Guarizo. Alô, de Jair, hoje é dia de Roque, bebê. Foi impressionante o que ele fez, ele caiu depois de atacar, enquanto o time do SESI se rearmava para o ataque, ele se levantou, se armou para o bloqueio e bloqueou. Impressionante o que fez agora, jogou por uns 3 jogadores. O camisa número 18, o Felipe Roque, tá tudo igual, 14-14, muito mérito do Felipe Roque nessa bola, hein? Muito mérito. Algo interessante que dá pra perceber, o Mão transpira demais e toda vez que ele vai pro chão, o pessoal tem que entrar pra secar a quadra. Não, todo jogo é assim e isso é dele, ele transpira demais e toda vez chama a galera aí pra limpar. Deixa eu fazer uma observação assim, eu sou uma apaixonada por camisas esportivas, seja dos times de futebol, enfim, das de vôlei também. Que camisa bonita do SESI, hein? Muito, muito bonita. Parabéns pra quem fez o design da camisa desse ano, muito bonita. Olha o saque do Roque, bom saque do Roque, tanto que vai voltar de graça pro vôlei Renata. Levantamento do Gonzalez pro Nicolas Lazo. E aí, foi aquela conversa de hermanos. E virou essa bola, virou o jogo também o time campineiro, Guarizo. Sim, pro Anderson me parece que vai parar o jogo, porque o Lazo não tinha sido acionado no ataque ainda, né? Foi uma chutada na ponta, ali na entrada de rede, um ataque espetacular. Nem o Éder com seus 2,5 metros conseguiu chegar para o jogo. O técnico Anderson, só uma observação rápida, Pio. A Renata falou da camisa, tem uma faixa ali, uma placa com o torcedor, o seguinte: troco este meu amigo por uma camisa do SESI. Olha, quero ver quem vai levar o amigo pra casa. Então, proporções, assim, a camisa do SESI realmente tá muito bonita, essa camisa preta deles fez diferença. E deixa o amigo lá, né? Deixa. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. 15-14, tá na frente o vôlei Renata. Nesse segundo set, o primeiro set foi vencido pelo SESI por 25-20. 25-21, melhor dizendo. Vem pro saque Felipe Roque, aí ficou na rede o Felipe Roque, empata o jogo, SESI, Guarizo. Esse desafinou, né? Não foi o heavy metal do Roque. Passou quase por baixo da rede, pôs muita força, mas faltou a precisão. Vai o Éder pro saque, agora tá tudo igual, 15-15. Se o Renata fechar esse set, eu passo a ser o favorito a ganhar o bolão. Lembrando que eu disse 3-2. Se tá demorando cada set, imagina se a gente tiver 5. Vem Éder pro saque na pancada. Adriano recebeu lá no fundo o levantamento do Demian Gonzalez pro Nicolas Lazo. Aí ele se virou de um jeito, Guarizo. Eu achei que essa bola não ia passar. Ele deu só um taquinho na bola, ela passou. Ele literalmente se virou, porque ele não atacou de frente, ele atacou de lado. A bola estava passando dele, ele conseguiu pegar a descida ali do Vinícius para fazer esse ataque e explorar o bloqueio. O levantamento não saiu bom, mas foi muito bem o Lazo. O próprio Lazo no saque, levantamento é pro Mão aqui na ponta, deu defesa do vôlei Renata lá no fundo. Adriano vem pro ataque, recepção, Carísio, levantamento pro Darlan. Meu Deus do céu!
Como é insuportável esse Darlan, Marco Guarizo. Será que ele não quer, não quer jogar no vôlei Renata, não? Rapaz do céu! Impressionante, né? E é o levantamento do jeito que ele gosta, né? Entrada de rede. Ele observa antes onde está o bloqueio, então ele gosta mais da paralela, que foi essa bola, né? Mas se ele vê que está marcado, ele bate diagonal. Cresceu demais no jogo, Darlan. Carizio agora forçou o saque para a equipe do SESI. É o 17º ponto para o vôlei Renata, 17-16. 1 ponto a vantagem. Nesse momento, enquadra para vir para o saque o Lucas Fonseca. É o camisa 19 do vôlei Renata. Se concentrando, momento importante. É aquele momento importante do set, hein? Vem Lucas Fonseca. Já autorizado, solta o braço na pancada, Murilo na recepção, Carizio faz a inversão pro Mão, lá na saída de rede, se virou, conseguiu pegar o Felipe Roque, Adriano joga essa bola de graça de presente, Carizio, levantamento pro Mão, e ele consegue na paralela, soltando o braço e empatar o jogo, Marcão. O Mão, ele também tem sido muito acionado pelo Carizio, né? Impressionante o que tá fazendo o camisa de número 3 da equipe do SESI. E esse ataque foi uma paralela tirando do Adriano ali, foi impressionante para fazer esse ponto. Vai no side-out, vai no Laika, 17-17. Tudo igual, jogo muito igual nesse segundo set. O SESI sobrou um pouquinho no primeiro set, mas nesse segundo é o que a gente imaginava que seria o jogo. O jogo é Laika. Aliás, muita conversa também, muito papo ali entre treinadores, árbitros, jogadores que estão no banco. Até por isso o Mão fica na espera, né? Para poder fazer o saque. Tá secando ali. O pessoal tá secando a quadra do vôlei Renata agora. Que vocês brincaram, né? Que ele transpira bastante, por isso que eu falei que ele tá secando a mão. E agora vai ser autorizado. Foi o Ale quem pediu ali pra rapaziada secar a quadra. Tudo certo. Vem pro saque o Mão, 17-17. Solta o braço, Mão, recepção do Nicolas Lazo. Demian Gonzalez busca o Felipe Roque. E aí ele vem como não é o Franco, mas vem como um tanque, né, Guarizo? Exatamente, ele vem no rock pesado, né, para fazer esse ataque. E o toque no bloqueio do Vinícius acabou tirando o Murilo, que ia tentar defender essa pancada. Volta à frente o vôlei Renata, 18-17. Lá vem Demian Gonçalves e seu estiloso saque. O caixotinho, recepção é do Mão pro Carizio buscar o Darlan na saída de rede. Deu defesa do Gonzalez, levantamento pro Felipe Roque! O patrão fica feliz, o Roque vira, joga essa bola no fundo, 19-17, Marco Guarizo. Roque, resolve o problema aqui pra mim, Roque. Colocou essa bola pra cima do triplo, jogando sem defesa nenhuma. O Roque entrou no jogo e o vôlei Renata entra junto, 19-17. 2 pontos é a vantagem do vôlei Renata. Mão na recepção, levantamento e aí ele joga direto pra fora o Vinícius. É o 20º ponto, abre 3, Renata Rondini, o melhor momento do vôlei Renata no jogo, Rê. Sem dúvida nenhuma, o melhor momento do vôlei Renata, o melhor momento de concentração da equipe. Dou destaque pro Roque, mas eu falo do posicionamento da equipe, da defesa da equipe. Melhorou demais na metade desse segundo set e isso fez o crescimento da equipe. Tá marcando melhor as bolas e tá se posicionando e isso vai dando motivação, vai acertando as bolas, vai crescendo a equipe. É o momento do vôlei Renata e precisa fechar esse set para ganhar aquela motivação, entrar no jogo de uma vez e aí que a gente vai ver que jogo é esse. E vou falar assim, Darlan, podia ter continuado quietinho que nem no primeiro set. Não que a gente não goste de ver esse menino jogar, que joga demais. Mas acordou. E a torcida do vôlei Renata tá dando um show nas arquibancadas. Hoje o Roque tá concorrendo comigo, viu? Domingo à noite. Vocês não sabem o que um jogo, começando às 21h30 de domingo, faz com um jornalista. Ninguém tem noção, Pio. Depois, quando a gente tiver com sono na programação amanhã... Isso, aí faz isso. Mão na recepção, já retomado o jogo, deu defesa do Demian Gonzalez para marcar o 21º!
Mas que pancada! Lá na saída de rede, acordaram o Felipe Roque agora, hein, Guarizo? O som tá pesadão. E com isso, né, além desse rock afinadíssimo como uma orquestra, o time do Vôlei Renata, porque os levantamentos estão perfeitos, os passes estão saindo. Vôlei Renata abre 4 pontos, melhor momento no jogo. 21-17, saque do Demian Gonzalez, levantamento, e agora não teve jeito, né? E quem tava ali no meio de rede, o Vinícius, conseguiu virar essa bola. 21-18. Para tentar voltar para o jogo, né? Agora o ataque saiu também porque só tinha o bloqueio do Brito, né? E ele vai sempre atacar o Demian Gonçalves. Vem o Thierry, camisa número 7, faz mudanças. O Anderson para tentar trazer o César ainda para o jogo, né? Coloca o Thierry para o saque para melhorar o saque. Tentar dificultar a recepção e o passe do Vôlei Renata. 21-18, 3 pontos a vantagem. Toca na fita. Nicolas Lazo consegue a recepção. Levantamento pro Adriano. Jogou direto para fora o Adriano. Valeu o que quis o Anderson, porque a recepção foi ruim. Depois o Adriano jogou para fora, Guarizo. Exatamente. Aí quando o passe sai quebrado, às vezes é melhor você tentar passar a bola para a quadra do adversário e tentar armar a defesa, mas o Adriano chegou batendo, né? A vantagem era de 3 pontos, aí acabou exagerando na força. Segue o Thierry no saque. E agora ele fica na rede. Ele é aquele saque curto, né, para tentar dificultar a recepção, só que essa ficou na rede. Exatamente. Dessa vez tentou surpreender, né? Vamos ver. Fernando. Obrigado, Fernando. Torcida sempre Campinas. Essa serviço é a dança do rapaz, Rossana. Sensacional, Rossana. Foi maravilhoso. Vem Adriano pro saque, bom momento pro Vôlei Renata, toca na fita, a recepção foi complicado, levantamento pro Giga, e aí ele resolve tudo. Esse momento pro SESI tirar o Adriano do saque era tudo que eles queriam, né, Guarizo? Exatamente, e é difícil o passe sair, né, porque ele põe muita força no saque, mas essa bola amorteceu na rede, aí o levantamento saiu perfeito do Carizio pro Giga, né? Bateu uma diagonal ali na entrada de rede, 22-20. Ainda temos jogo nesse set. Tem mais mudanças. O Matheus Bender, que é o levantador reserva na inversão do 5-1. Matheus Bender vem pro saque, o camisa 2 do SESI. É o saque balanceado. Deu recepção do Ale, levantamento, sobe o bloqueio. Não sei se essa bola, acho que nem passou, né, Guarizo, na tentativa do Felipe Brito. Passou, bateu no bloqueio, ficou do lado do César na quadra. O 23º ponto do Vôlei Renata. O Felipe Brito explorou muito bem o bloqueio. É que o ataque foi tão forte que a bola bateu. A pressão caiu na quadra. Bateu ali no PV e bateu na rede. Mais uma mudança agora no Vôlei Renata. Vem o Lima pro saque, 23-20. Se o Anderson muda para melhorar o saque, o Horácio de Leu também. Vem Lima pro saque, solta o braço, a recepção, bom saque, Matheus Bender faz o levantamento, não, deu defesa, mas faltou a comunicação. Não pode faltar comunicação nesse momento, Renata Rondini. Não, olhei até pro Guarizo aqui, que é aquela hora que o time inteiro grita, vai, pelo amor de Deus, ninguém deixa a bola cair assim, no meio de todo mundo. E era o ponto pro Vôlei Renata, pra ficar aí no set point, pra dar aquela crescida na partida, baixou a guarda, todo mundo ficou olhando a bola cair. E aquela história que a gente fala, no vôlei não existe sua, né? Melhor os dois trombarem do que saírem da bola. Olha, chegou uma mensagem no nosso YouTube aqui da Turquia, torcendo pelo Vôlei Renata, que legal. Sensacional, um abraço para todos os turcos. E para a torcida do Vôlei Renata não ficar com ciúme sobre a camisa, eu sou apaixonada por essa camisa rosa que o Ale tá usando hoje, que é em alusão ao Outubro Rosa, a campanha de combate ao câncer de mama, os exames preventivos e tal, e fica realmente linda essa camisa rosa. Inclusive o torcedor que tá dando um show na arquibancada hoje tá com a camisa rosa do Vôlei Renata. Vem Giga pro saque, ficou na rede. 24-21, tem 3 set points o Vôlei Renata, Guarizo. Mas eu não vou fazer a pergunta à Renata Rondini, porém é o Felipe Roque que vem pro heavy metal. Renata Rondini, ainda dá pro SESI? Não. Até igual que vem pro saque. Felipe Roque, saque heavy metal. Pode terminar o segundo set, pode empatar o jogo, Vôlei Renata. 24-21, 3 pontos a vantagem. Autorizado Felipe Roque, vem na pancada,
deu recepção. Mão, consegue o PV, joga essa bola pro outro lado. Everaldo no levantamento, sobe o bloqueio. Ale lá no fundo pro Felipe Roque, aparece. O Giga consegue a recepção. Era o Darlan Mão, lá no fundo. Adriano deixa essa bola sair. Everaldo faz o levantamento, Felipe Roque na largadinha. Matheus Bender, Murilo, levantamento pro Mão. Fora! A bola vai direto pra fora no rally mais longo do jogo. O Vôlei Renata fecha o segundo set, Marco Guarizo. Os jogadores têm alguma comunicação interna. Quando a Renata Rondini fala que já acabou o set, os jogadores começam a correr mais atrás da bola. Só que os do Vôlei Renata também correram, né? O Felipe Roque tentou atacar no fundo, a bola curta, o pessoal defendia, aí o ataque foi direto pra fora. Empata o jogo, Vôlei Renata 7-1. Tem onde pedir café aí, gente? Daqui a pouquinho a gente volta pro terceiro set. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Tem estande novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava, em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. É 10. Sabe por que o Tarcísio é 10? Tarcísio é 10 porque foi o ministro que revolucionou a infraestrutura do Brasil, porque é o governador mais competente que São Paulo pode eleger e porque tá com Bolsonaro. É isso mesmo, presidente. Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Coligação São Paulo pode mais. Promoção 90 anos do Good Bom Supermercados. A cada R$90 em compras, você participa do Festival de Prêmios. São 90 prêmios instantâneos por dia. Confira agora nossas ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Cerveja Heineken 330ml, 4,98. Óleo de soja lisa 900ml, 6,99. Picanha bovina peça vácuo, 45,98 kg. Costela bovina, 19,98 kg. Ofertas válidas até 10 de outubro. Confira o regulamento em goodbom.com.br. Good Bom, super simples. Viva com moderação. Fala, presidente Lula. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula presidente. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 10h40, Renata Rondini, 1-1, Vôlei Renata empatou o jogo, Rê. Empatou o jogo e o torcedor do Vôlei Renata, o torcedor do SESI, prepara o café que a madrugada é nossa, porque o jogo vai esquentar ainda mais, sem dúvida nenhuma. Renata acordou pro jogo, cresceu na partida, arrumou ali alguns detalhes, principalmente sua recepção, melhorou o passe, conseguiu igualar no 1-1 e vai manter. Eu acho que praticamente as duas equipes não vão mexer nesse início de terceiro set. Cada detalhe, cada emoção vai fazer a diferença na briga desses dois. Darlan acordou nesse segundo set para a equipe do SESI, está bem mais ofensivo, a gente já sabe o poderio dele, a qualidade dele, mas despertou para o jogo realmente. E o Vôlei Renata, no fundo de quadra, também despertou e está conseguindo reverter isso em quadra e ganhou motivação. Acho que o importante do Renata, além de empatar o jogo, era terminar o set da forma como terminou, comandando o ritmo de jogo.
Tudo certo, a arbitragem inclusive olhando ali o rodízio, tudo ok, vai começar o terceiro set de jogo e o primeiro saque é do SESI. Quem vem pro saque é o Vinícius, camisa 14. 1-1, primeiro set vencido pelo SESI, o segundo pelo vôlei Renata. Nicolas Lazo na recepção, Demian Gonzalez faz o levantamento pro Felipe Brito, deu defesa, levantamento pro Darlan, ele solta o braço, mas aparece o Adriano pra fazer a defesa, o levantamento pro próprio Adriano, ele explora o bloqueio e consegue marcar o primeiro ponto. 1-0 vôlei Renata, Guarizo. Era uma bola difícil, né? Porque o bloqueio estava armado para cima dele, foi com confiança, o Adriano conseguiu explorar, a bola foi direto lá do lado verde da quadra, lá no fundo da quadra, depois de bater no Éder, sai na frente o vôlei Renata nesse terceiro set. Demian Gonzalez já vem pro saque, é o saque caixotinho do levantador do vôlei Renata. Murilo na recepção, Carísio buscando o Darlan na saída de rede. Quando ele não tem marcação, então aí fica praticamente impossível mesmo, né, Guilherme? A gente fala que o pênalti do vôlei é a bola de check, né? Mas se você colocar um ataque para um oposto, na qualidade do Darlan sem bloqueio, o Adriano chegou atrasado, aí é só esperar ela bater no chão. Tá tudo igual, 1-1 em sets, 1-1 no terceiro set. E é o próprio Adriano agora quem vem, o próprio Darlan, quem vem agora pro saque. Bom o saque, volta pro SESI, Darlan, recepção, Carísio, levantamento pro Darlan. Ô Guarizo, ele sacou, aí a bola voltou, ele recebeu, atacou e fez o ponto. Eu falo, ele tem aquele tênis de mola, impressionante, né? A velocidade, a altura que ele pega. Foi uma pipe para ele, né? Ali colocada na diagonal, na paralela, perdão, na saída de rede. O Darlan acabando com o jogo e deu para ver também, né? Na escalação do vôlei Renata que o Nicolas Lazo foi mantido como titular. É isso, tá? Nesse terceiro set como titular. Vem de novo o Darlan pro saque, forçou demais, jogou direto para fora essa bola. É o segundo ponto, 2-2. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. E o Adriano agora vem pro saque. Se o Darlan foi de um lado, Adriano, sequei o Adriano. Ficou direto na rede, terceiro ponto do SESI. Adriano, tá me ouvindo? Lembra desse também, né? Programa de televisão? Essa aí ficou na rede, né? A gente fez a propaganda aí, mas o Adriano não teve força suficiente para passar. 3-2. Vem o Giga agora pro saque. O Mão fala alguma coisa ali pro Giga, que saque em cima do Adriano, pro Demian Gonzalez levantar o próprio Adriano na largadinha, mas o Carísio conseguiu a recepção, levantamento é pro Darlan, aparece por ali o Felipe Roque para receber, Nicolas Lazo vem para ataque, explora, bloqueio e faz o ponto. É mais um ponto pro vôlei Renata, empata o jogo 3-3, Marcão. Numa jogada que ficou concentrada na entrada de rede do vôlei Renata, né? O bloqueio estava ali, as defesas estavam ali, o Demian Gonzalez jogou essa bola no Lazo e ele foi para cima do Éder aí para explorar o bloqueio com muita propriedade para empatar o jogo. Vai Felipe Brito pro saque. Vem Felipe Brito agora, o camisa 16 do vôlei Renata pro saque. Bom saque, Murilo na recepção. O levantamento é pro Mão, lá na ponta, mas deu defesa. Espetacular, essa bola volta pro SESI. Carísio no levantamento na pipe, o Giga ficou na rede. Fica na rede o Giga. Quarto ponto, virou. O Darlan tá num momento tão bom que parece que os jogadores do SESI pararam para que essa bola fosse pro Darlan. Quando o Giga viu, já tava em cima dele, era para ele fazer esse ataque. O bloqueio duplo fechando em cima dele, não teve força para passar na rede, tá na frente o vôlei Renata, segue o Brito no saque. 4-3, vôlei Renata na frente, a recepção lá no fundo, levantamento do Carísio buscando o Darlan. Ela bate no Demian Gonzalez, né? Ele coloca o corpo, tava com o corpo ali, a bola bateu, né, Guarizo? Não foi nenhuma recepção. Ô, Demian, não precisa disfarçar não que doeu, viu? Que paulada! Foi uma tentativa de manchete dele, mas como você disse, Pio, bateu nele a bola, porque veio com muita força. Tudo igual, 4-4. Rapaz, os jogadores estão jogando bastante, mas o que estão trabalhando os meninos que secam a quadra é impressionante. O cachê tem que ser dobrado, mano, pelo amor de Deus, porque os meninos entram toda hora. Vem Éder agora pro saque, 4-4, muito equilíbrio em quadra. Éder, bom saque, Nicolas Lazo na recepção, Demian Gonzalez pro próprio Lazo.
E aí faltou a comunicação do Vinícius com o Éder, os dois foram na bola, o Éder até se desculpa, Guarizo, ponto do vôlei Renata. Porque esse é o erro que é aceitável, quando os dois jogadores vão na bola. Quando não vai nenhum, que é o pior, né? O ataque, só que ali ele acabou tirando mesmo da defesa do Vinícius, né? Aí o Lazo tá ganhando confiança, tá sendo mais acionado pelo Demian Gonçalves, batendo essa bola na entrada de rede. Tá na frente o vôlei Renata, 5-4, lá vem o Heavy Metal. Felipe Roque pro saque, recepção lá no fundo é do Giga, levantamento pro Darlan, forçou demais. Essa ele não conseguiu, aquela paralela que ele gosta. 6º ponto, abre 2 o vôlei Renata. E ele tá atacando tão bem que dessa vez que ele errou, ele ficou reclamando, pedindo toque no bloqueio do vôlei Renata, mas a bola foi muito alta, foi arqueada pra cima, não bateu em ninguém no bloqueio não. O vôlei Renata tá na frente, 6-4. Vem o Felipe Roque para mais um saque Heavy Metal. Essa é a má notícia, o Felipe Roque continua no saque. 6-4, a vantagem do vôlei Renata é de 2 pontos. Felipe Roque ficou na rede. Marca o 5º ponto agora o SESI. Renata Rondini começa bem o vôlei Renata nesse set. O 3º do jogo. Começa bem, mas eu acho que é o início de set dos 3 até agora o mais equilibrado na troca de vantagem deles. O primeiro também teve, mas na qualidade dos dois, da forma equilibrada que as duas equipes vêm jogando. Por isso que o saque forte é o grande chave, o mestre das jogadas. E olha o saque do Carísio, mas depois a recepção foi ruim. Levantamento pro Darlan atacar. Ale apareceu lá no fundo na recepção. Felipe Roque vem pro ataque. Olha a defesa do Adriano. Ale de novo. Nicolas Lazo vai passar de graça. Carísio, Murilo faz o levantamento pro mão. Joga longe. Erra o ataque, o mão joga muito longe. Depois do rally, o ponto é do vôlei Renata e é o 7º, Guarizo. Dessa vez errou a mão e errou por muito o mão para fazer esse ataque. É aquela tentativa do jogador explorar o bloqueio e aí a bola não passa porque o bloqueio não tá lá. Ela vai lá no fundo da quadra, bate na placa, né? Depois dessa tentativa de ataque do mão, que também passou um pouquinho da bola, segue na frente o vôlei Renato. Olha o Lazo descendo a mão. Nicolas Lazo desceu a mão. Olha o ataque, vem com o Adriano. Ele explora o bloqueio, essa bola cai fora. É mais um ponto. Nas minhas contas, esse seria o 8º ponto. Né, Rê? Esse agora é o 8º ponto do vôlei Renata. Acho que alguém foi tomar café lá na transmissão. Ou a TV mostrou a repetição. Eles poderiam ter voltado. Não, já atualizaram. Agora já atualizaram. 8-5. A gente é bom de placar, né? Não, a gente marca, o caderno da Renata Rondini nunca erra. Nunca. O dia que nós tiramos a caneta dela, praticamente não tinha transmissão. Nicolas Lazo, e aí ele força demais no saque. Não! Essa bola foi dentro. Ace de Nicolas Lazo, Guarizo. Bateu em alguém. Que ela tivesse ido fora, mas bateu em alguém, exatamente. Sim, o jogador tentou tirar o braço na defesa. Olha, o Murilo. Olha lá, ele tentou tirar o braço, mas a bola bateu na coxa dele. O técnico Anderson para o jogo porque o vôlei Renata abre 4 pontos, 9-5. 9-5, 4 a vantagem. Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Renata Rondini abre 4 o vôlei Renata. Melhor momento do vôlei Renata na partida, sem dúvida nenhuma. A entrada do Lazo foi muito acertada. Não que o Frank não estava jogando bem, não estava entrosado, mas ele estava no começo do primeiro set, no começo do jogo, ele estava bem marcado. Ele não conseguiu tirar bolas que o SESI veio para cima do ataque dele. E a entrada do Lazo trouxe um outro gás, uma outra alternativa nas jogadas para o Demian, além do que o time passou a ficar mais postado na defesa, o que facilitou a qualidade do passe. É a hora do Renato aproveitar esse bom momento na partida. E olha, a recepção não foi das melhores ali do Birigui para tentar virar essa bola. E aí sim, consegue colocar na quadra o SESI marcando o 6º ponto, Guarizo. Tá difícil, chama o Darlan, joga a bola para ele. Realmente o passe do Birigui saiu quebrado, mas o Carísio também conseguiu arrumar, né? Tanto que o Darlan encarou o triplo do vôlei Renata e conseguiu colocar essa bola numa paralela espetacular. Vai o Birigui pro saque. E Birigui pro saque, entrou em quadro, nossa senhora.
O saque do Birigui quase passou por baixo da rede de tão ruim que foi, né? Exatamente, força, mas sem precisão nenhuma. O Birigui deixou a bola escapar, melhor pro vôlei Renata, que abre 4 pontos, 10-6, e vai pro saque o Lucas Fonseca. Vem Lucas Fonseca, camisa 19, 4 pontos e a vantagem do vôlei Renata nesse momento. 7-1, primeiro vencido pelo SESI, o segundo vencido pelo vôlei Renata. Já autorizado Lucas Fonseca, bom saque do Fonseca, Birigui na recepção, Carizio, levantamento pro Darlan, só bloqueio, e aí essa bola vai pra fora. E aí a vibração do Darlan chamando a galera, porque o SESI tá atrás, ele quer inflamar o ginásio, né, Guarizo? Exato, é aquele momento psicológico pro time do SESI voltar pro jogo, né? Porque nem os ataques dele estão entrando diretos mais, né? Esse, por exemplo, bateu no bloqueio do Felipe Brito e acabou indo pra fora. 10-7, a vantagem do vôlei Renata é de 3 pontos. Se o SESI não tem uma reação agora, antes da metade do set, fica o caminho mais aberto para o vôlei Renata. Vinícius no saque, Adriano na recepção. O próprio Adriano vem no ataque espetacular, né? Que força do Adriano. Esse braço direito parece um foguete, quase. Sim, ele dá uma machadada, né? É um ataque diferente, que ele puxa o braço de trás. Todo jogador roda o braço para atacar, mas ele vem batendo por cima. É um talento diferente do Adriano. 11-7, lá vem o caixotinha do Demian Gonzalez, bom saque, mão na recepção. Carizio se virou, o Darlan joga essa bola direto para fora. Jogou direto pra fora, tentou explorar o bloqueio, ela foi lá na arquibancada. Guarizo, 12º ponto. O levantamento do Carizio foi de uma mão só, porque o caixotinha foi mais caixotinha ainda do Demian Gonçalves. Aí quando o Darlan chegou, já estava quebrado com bloqueio em cima. Tentou tirar, muito forte a diagonal, 12-7. De novo, Demian Gonçalves no saque, mão na recepção. Carizio buscando lá na ponta o Giga. E aí ele consegue, né? Explorando o bloqueio, virar essa bola. É o 8º do SESI, mas a vantagem continua boa, Marcão. Exatamente, tá no side-out ainda, mas com 4 pontos, né? E essa bola bateu na cabeça do Felipe Roque depois que ele bloqueou, e os dois do bloqueio ficaram procurando onde estava a bola, né? E agora o ponto do SESI, vem o Darlan para descer o braço. É a marretada do Darlan. Vem pro saque o camisa 18. Não tão forte assim. Aparece o... lá no fundo, o Lazo na recepção, e depois o Felipe Brito naquela largadinha, um pouco na sorte também vira essa bola. Olha, na sorte, mas na inteligência também, porque ele achou o corredor ali, ele achou onde não tinha jogador do SESI. É verdade que ele tinha passado um pouco da bola, mas quando o Darlan vem para defender, ele mergulha e ele desliza com a bola, né? Aí ele não consegue erguer para fazer a defesa. 5 pontos a diferença, 13-8, lá vem Adriano. Adriano, tá um cheiro de ace essa bola do Adriano. Será? Vamos ver o menino de ouro. Vem pro saque o Adriano. Bom saque. O Giga na recepção. Levantamento é pro Darlan aqui na saída de rede. Aí ele explora o bloqueio do Nicolas Lazo, também do Felipe Brito. É o 9º ponto. Deve doer a mão de quem tenta bloquear o Darlan, né? Porque é impressionante o ataque dele, e foi pra cima do Brito. Foi pra explorar o bloqueio do Brito. Dessa vez deu certo. A bola foi longe e é ponto do SESI. 13-9, vôlei Renata. Vai o Giga pro saque. 4 pontos é a vantagem. Vem Giga. Ruim o saque do Giga. Vai direto para fora, 14º ponto. 5 a vantagem. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Vem agora o Felipe Brito pro saque. 5 pontos, boa a vantagem do vôlei Renata neste terceiro set. Ace! Felipe Brito, contando com um pequeno apoio da fita, consegue o ace, 15º ponto, Guarizo. É um lance que no tênis o jogador pede desculpa, né? No vôlei se comemora. A rede tirou completamente a recepção quando a bola bateu na fita. Abre 6 pontos o vôlei Renata nesse ace. Não interessa que bateu na rede, é ace para o jogo técnico Anderson. Renata Rondini, 6 pontos de vantagem. Vôlei Renata nesse terceiro set voando. Vôlei Renata numa situação bastante confortável, ditando ritmos do jogo, não se preocupando em alguns momentos que o SESI, claro, tem o seu grande poderio, a sua bola de segurança, seu menino foguete Darlan,
tá entrando no bloqueio, tá tentando segurar, tá fazendo frente. Tanto é que Dileu não precisou parar em nenhum momento esse set para conversar, para chamar a concentração do time, agora tá 100%. É uma questão de administrar. E se fechar esse set bem, como tá construindo nesse momento 15-9, 6 pontos de vantagem, a chance é grande, hein? De fazer dar um passo importantíssimo na Vila Leopoldina nessa noite. Vem Felipe Brito pro saque. Solta o braço na pancada, recepção lá no fundo, o levantamento é pro Darlan. Adriana aparece para defender. Gonzalez, mas o Roque vai ter que passar de graça. Éder, levantamento do Carizio. E aí o Éder acha o espaço. Ele consegue pôr essa bola na quadra, 10º ponto, Guarizo. Ele foi muito rápido, né? Quando a bola do Felipe Roque chegou quebrada, ele já fez o passe, já pulando para fazer o ataque, né? Uma bola do Darlan que o Adriano buscou, que provavelmente iria fora, mas aí não dá para saber, né? Melhor errar por ação do que por omissão. E a vantagem é de 5 pontos. Mas esse ponto do César foi muito bem feito, vai o próprio Éder pro saque. Tem um radar atrás dele ali. Exatamente, para ver a velocidade do saque. Ela foi grande, mas sem direção também, 16º ponto. Pode ter velocidade, mas a distância do saque foi a distância de fora da quadra. 6 pontos a diferença do vôlei, Renata. Será que teremos pergunta para Renata Rondini nesse set? Foi, quem diria, hein, gente? Uma final de campeonato com pergunta tão cedo assim, será? Vem Felipe Roque pro saque, na pancada, ace de Felipe Roque! Uma coisa é certa, Guarizo, o que o Murilo tá sofrendo com os saques hoje, meu amigo. Impressionante, então agora vai em dose dupla. Hoje é dia de rock bebê e um heavy metal no ace. O rock arrebentando com esse set, 17-10. Uma partidaça de Felipe Roque. Não no primeiro set, ele tava apagadão no primeiro set, depois apareceu no jogo. Vem Felipe Roque de novo pro saque, balanceado, bom saque, volta pro vôlei, Renata. Demian Gonzalez, levantamento, tá na quadra! Lucas Fonseca põe na quadra, marca o 18º ponto, 18-10. Tá todo mundo sorrindo, porque Guarizo, que vantagem é essa? Quando o moral vem, né, a fase vira, tudo começa a dar certo também. O Lucas Fonseca é um ótimo central, mas ele estava sendo pouco acionado. Só essas bolas de meio ficavam com o Felipe Brito. Agora o Demian colocou essa bola no Fonseca e ele foi espetacular no ataque. Abre 8 pontos o vôlei, Renata, quem diria? É quase aquele jogo contra Guarulhos. Não, nem tanto, mestre, mas é uma vantagem considerável. Que coisa, hein, o Darlan? Acho que vai voltar agora, né? Ele tava fora. Não, o Darlan continua fora. Quem tá em quadra é o Robert, camisa 19. E o Anderson tem que dizer pro Robert onde ficar, ó. Porque ele criou a linha de 4 ali atrás por causa do saque do Brito. É, mas na hora do rodízio eles não têm que estar na posição, né? Estranho. Enfim, olha, bate na rede agora o saque do Felipe Roque, é o 11º ponto, 18-11, Guarizo. Olha, eu estranhei, sinceramente, os jogadores estarem todos no fundo da quadra, porque você tem que estar na posição a partir do momento que a bola sai do saque do adversário, aí sim você vai para o melhor lugar para receber, para se preparar para o ataque. Mas a arbitragem achou normal. 18-11, é desfeita a inversão do 5-1, estão de volta o Carizio, que vai para o saque, e também o Darlan. 7 pontos ainda. Precisa só saber administrar o vôlei, Renata, nesse set para conseguir levar o jogo pro quarto set vencendo. O saque do Carizio direto para fora. 19º ponto, a vantagem segue de 8, Guarizo. O saque não tá mais entrando da equipe do César, né? Os pontos estão chegando até meio que de graça. Agora uma alteração simples de levantador, não é inversão de 5-1, sai o Demian Gonzalez e entra na rede o Everaldo, colocado pelo Horácio de Léo. Quem vai pro saque é o Lazo. O argentino Nicolas Lazo no saque, bom saque, Murilo na recepção. Carizio faz o levantamento pro Birigui. Que defesa do Lazo lá no fundo. Levantamento pro Roque. Não, Roque, mas aí tá tão longe assim. É difícil soltar o braço. É melhor passar, né, Guarizo? Aí desafinou o Roque, né? Essa era pra passar pro outro lado mesmo. Vai dar contra-ataque pro adversário? Vai, tenta armar o bloqueio. Mas você bateu uma bola, praticamente um saque ali onde ele tava, né? Só que desequilibrado, sem jogar a bola pra cima.
diminui a vantagem o SESI, 19-12. Birigui vem pro saque, Lazo na recepção, Everaldo faz o levantamento, aquela jogadinha rápida, sem muita preocupação, Felipe Brito põe na quadra, 20.8 a vantagem, Guari. Essa é a China, né? Aquela bola que o jogador vai com um pé passando por trás do levantador para bater uma paralela. Linda bola do vôlei Renata, é de 8 pontos a vantagem. Tô com aquela vontade de fazer a pergunta, mas ainda não. Não vem pro saque agora. Lucas Fonseca. É o camisa 19, 8 a vantagem. Vem Fonsequinha. Boa recepção do Giga. Levantamento pro próprio Giga. Ele vem no ataque. Lazo apareceu lá no fundo. Roque faz o levantamento pro Adriano, que explora o bloqueio. Marca o 21º ponto e faz o Guarizo ter vontade de perguntar. Continuo com a vontade de perguntar, mas primeiro destacar o Adriano, né, que estava colado na rede e conseguiu encarar o triplo. 21-12, Renata Rondini. Ainda dá pro SESI? Não. Gosto quando não tem continuação, é só o não, não. E mais nada. Assim, quando tem um não, porque tem alguma coisa. Um não é maravilhoso. Olha o Ace! Lucas Fonseca vai que parte da... Coitado do Murilo, troca o líbero, Guari. Ele tá querendo voltar a ser atacante, o Murilo, Nossa né? senhora. Porque os saques que estão chegando pra ele, errou a manchete agora na recepção. Um ace fantástico do Fonseca que tá criando raízes no saque. A vantagem é de 10 pontos, Deus. 22-12. O que o juiz tá fazendo na quadra? Ué? É que ele queria ouvir Eu acho que a antena saiu do lugar ali, mas a bola nem bateu nela, que coisa estranha. O Rê, nem parece que é um jogo final de campeonato. Você olha o placar assim, 22-12, é até estranho, 10 né? pontos de vantagem pro Renata nesse momento. Renata melhorou, tá muito mais concentrada. Sua recepção melhorou absurdamente no jogo. Destaque para a entrada do Nicolas Lazo, principalmente passando nas posições de fundo de recepção. Mas sem dúvida nenhuma é isso. Ace, não, foi fora direto, né? Fora direto. Mas assim, o SESI baixou demais a guarda. O SESI se transformou num 7, só na bola de segurança do Darlan. Nenhuma outra variação foi dando muito certo. Agora já é pensar, pro SESI é pensar no próximo set. 22-13, 9 pontos a vantagem, faltam 3 pro vôlei Renata fechar o terceiro set. O saque do Vinícius, recepção, Lazo vem numa pipe, mas voando. Eu confesso que nem vi onde a bola caiu, só vi que comemoraram, Guarani. Ela caiu ali próxima do pé do defensor, do Birigui. Não, ela chegou a bater na mão do Carizio, mas aí foi parar na Argentina. Tamanha a força desse ataque do Lazo, 23-13. Como jogou nesse set o camisa 10 do vôlei Renata, hein? Que coisa impressionante, né? Vem Everaldo agora pro saque. 2 pontos para fechar o terceiro set. Abriram uma vantagem. Recepção do Birigui. Carizio pro Éder. Sobe o bloqueio do Lucas Fonseca. Do Felipe Brito, por pouco essa bola não cai dentro, hein, Marcos? É, foi bem explorado ali esse ataque, né? O bloqueio estava próximo, mas o levantamento do Carizio foi qualquer nota também. E o Éder tá muito bem nessa bola de meio, né? Mesmo quando tá marcado pelo bloqueio, ele consegue explorar. Vem Darlan. Vai arriscar, né? 9 pontos atrás. Tem que arriscar, né? Tem que arriscar. Solta o braço Darlan. Alê na recepção. Levantamento pro Adriano. E aí, não tem como segurar. Essa saída do Adriano também é maravilhosa, Marcão. A saída é perfeita, o levantamento também foi perfeito e sem bloqueio ainda. É só esperar a bola bater no chão para ver a velocidade que ela cai, né? Jogou no meio das pernas do Birigui, 7 point, o próprio Adriano no saque. Eu acho que vai acabar esse saque. Adriano vem no saque. Essa bola vai voltar pro vôlei Renata. Eu avisei. Levantamento do Gonzalez. Ah, meu Deus, faltou a comunicação. Murilo recebeu. Carizio faz o levantamento. E aí não tem jeito, né? Caiu no Giga. Ele consegue virar essa bola. É mais um ponto. É o 15º do SESI. Ficaram prestando atenção na sua narração, porque ia ser épica, né? Aí eles não se comunicaram. E aí acabou não conseguindo atacar o Felipe Roque. Ela voltou de graça pro time do SESI, 24-15, só que é mais um 7 points, só que agora com o saque do adversário. É isso, pra atacar, né? É só fazer uma boa recepção, um bom ataque e fechar esse set. Esse menino tá com dor nas costas. E abrir 2-1. Coitado do garoto. Acho que já entrou umas 32 vezes pra secar a quadra. Ah, imagino que umas 67, né?
Meu Deus do céu. Vem Giga pro saque. 7 pontos pro vôlei, Renata. Adriano recebeu. Gonzalez, levantamento pro Lazo. Na largadinha, mais um mão. O Éder consegue a recepção. Levantamento é pro Birigui. Ale defendeu. Levantamento pro Felipe Roque pra terminar. Pra colocar o 25º ponto no placar. Pra fechar o terceiro set. Acreditem se quiser. Em 25-15, Marco Guarizo. Impressionante, né? Felipe Roque, Nicolas Lazo, o Demian Gonçalves, que não teve um levantamento quebrado nesse set. Olha, uma das melhores atuações do vôlei, Renata. Se a gente pegar o jogo contra a Suzano, né, o segundo da semifinal, esse set foi do mesmo nível. Impressionante. 10 pontos a vantagem e, para sempre, 100% de acerto da Renata Rondini na pergunta. Não tenha dúvida disso. Rápido intervalo, já tem o quarto set, que pode ser o último do jogo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Promoção 90 anos do Good Bom Supermercados. A cada R$90 em compras, você participa do Festival de Prêmios. São 90 prêmios instantâneos por dia. Confira agora nossas ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Cerveja Heineken 330ml, R$4,98. Óleo de soja lisa 900ml, R$6,99. Picanha bovina peça vácuo, R$45,98 quilo. Costela bovina, R$19,98 quilo. Ofertas válidas até 10 de outubro. Confira o regulamento em goodbom.com.br. Good Bom, super simples. Viva com moderação. Quando Bolsonaro, chefe do Tarcísio, menosprezou a pandemia... Uma gripezinha ou resfriadinho. Tarcísio não fez nada. Quando Bolsonaro desprezou a dor das famílias... Não sou governo. Tarcísio também não fez nada. E quando Bolsonaro debochou sobre o aumento de suicídios durante a pandemia, sabe o que o Tarcísio fez? Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Riu. Bolsonaro e Tarcísio não tem nada a ver com São Paulo e com o Brasil. Coligação Juntos por São Paulo. Tem stand novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava, em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. Coligação PL, PP e Republicanos. Quem disse que nordestino não vota em Bolsonaro? É Bolsonaro e é 22. É a missão do capitão conseguir mais votos pro 22. Hoje eu ganho, votar mais pra Bolsonaro. Hoje eu cumpro a missão do capitão. Já arrumei mais 2 votos. Tamo junto, capitão. Só conseguiu 2, eu consegui foi 30, patrão. Hoje eu ganho, votar mais pra Bolsonaro. Hoje eu cumpro a missão do capitão. Fale com seus amigos, com seus parentes, em tudo que é lugar, que nós vamos vencer. É 10. Tarcísio nasceu no Rio, de onde saiu o menino. Se formou no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da ONU no Haiti. Foi escolhido ministro da Infraestrutura pelo presidente Bolsonaro. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. Muito prazer. Meu nome é Tarcísio. Fecha com ele, presidente Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo pode mais. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. De volta pro quarto set, 11:10 da noite. Ô, Pio. Diga. Estou com muito prazer de ter errado meu palpite. Você falou 3-0? 3-1 SESI. 3-1 SESI, verdade. Você já errou. Renata Rondini tem uma chance maior de vencer, né, Rê? Do que eu, que nosso bolão disse que seria no tie-break. Isso, 3-7 pro vôlei Renata. Agora depende só do vôlei Renata para esse set se manter o ritmo de como terminou o terceiro, a concentração, o ritmo que deu no jogo. E claro que o SESI vai tentar uma reação, ele precisa do resultado no set para se manter vivo no jogo. Mas o Renata tem condição, sim, de me fazer vencer o bolão. E começa o quarto set, Felipe Brito no saque. E já vem o contra-ataque do vôlei Renata. Adriano sobe o bloqueio, Birigui vem de check, deu defesa, Felipe Roque. Levantamento do Demian Gonçalves pro Adriano explorar o bloqueio. Colocar na quadra
Já começou com rali o quarto set, hein, Guarizo? Exatamente, com o Adriano marcado. Mesmo assim, ele pediu bola de novo quando o Felipe Roque foi buscar ali próximo do banco. E que levantamento espetacular de costas do Demian Gonçalves para colocar o Adriano nessa bola na entrada de rede. 1-0 vôlei Renata, vai o Lucas Fonseca para o saque, que teve uma passagem muito boa no set anterior. Sem dúvida nenhuma, e é ele quem vem de novo pro saque, Lucas Fonseca. Tira o peso, Murilo consegue a recepção. Carizio tem que se virar para levantar pro Birigui, para fora essa bola. Direto para fora essa bola, estão dizendo a reclamação do SESI valeu. Eles reclamaram que tocou em alguém, a arbitragem foi na conversa, Guarizo. 1-1. Lembrando que não tem o desafio, né? Que é o VAR do vôlei, né? Aí o árbitro de baixo ali avisou o árbitro de cadeira que houve um toque no bloqueio. Nossa, teve, né? Acabou batendo no jogador do vôlei Renata assim. 1-1, tudo igual nesse set. Vem pro saque o Vinícius. Camisa 14 do SESI. Se prepara para o saque. Recepção é do Alê. Levantamento do Demian Gonçalves ali no meio. E aí sem chance, né? O Felipe Brito sobe mais que todo mundo, coloca na quadra 2-1. Impressionante o Brito nesse ataque agora. Ele subiu lá no teto do ginásio, onde tem duas bolas presas. Já mostrou uma imagem ali no teto do ginásio. E agora ele foi contra o bloqueio simples do Éder, muito mais rápido. Lá vem Demian Gonçalves para o saque. Saque caixotinho do argentino. Birigui na recepção, levantamento do Carizio pro Éder. Ele consegue explorar ali, essa bola cai na quadra do vôlei Renata. Por isso é mais um ponto, 2-2. Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Segue no saque o Vinícius, camisa 14. Toda a concentração do vôlei Renata ali para receber essa bola. Para melhorar, o Darlan, melhor dizendo, né? Olha o Alê na recepção, e aí ninguém foi. O Gonçalves ainda bateu palma e gritou pra rapaziada, vamos, mas é ace do SESI, Guarizo. Ele é o levantador, mas ele estava muito longe para chegar nessa bola, né? Então, ou o Laço teria que buscar essa bola, ou então o Roque, um apontou pro outro. Isso não pode acontecer. O SESI vira o set, faz 3-2, depois de um saque demolidor do Darlan. Como é que a Renata chamou? Menino Foguete, eu achei legal. Isso, Menino Foguete, ele vai soltar o foguete de novo. Darlan bateu na fita, complicou. Gonçalves, levantamento do Lazo pro Adriano. E aí o Adriano resolve a parada. Se eles têm Darlan, a gente tem Adriano, né, Guarizo? Exato, e fez mágica, né? Porque o levantamento não veio do levantador. Era aquela bola que você tem que ter muita confiança e você tem mais chance de errar do que de acertar. Mas o Adriano conseguiu colocar no chão, empata 3-3 e vai ele mesmo pro saque. Daqui a pouco quero saber, Renata Rondini, porque a imagem toda hora mostra jogadores sorrindo, conversando, se divertindo em quadra, se isso faz diferença. Adriano, bom saque do Adriano. Vem o Felipe ali na rede para disputar essa bola. Opa, Birigui! O Birigui invadiu, rapaz. Ele invadiu, pegou na rede, empurrou o rosto ali do Felipe Roque, fez tudo o Birigui, Guarizo. Outro dia eu ouvi aí que tem enterrada em jogo de basquete, foi mais de vôlei, né? De basquete tem, claro. Mas a condução dele foi um absurdo. Além de invadir, de bater na rede, ele realmente empurrou a bola como se fosse uma enterrada. Aí o ponto é do vôlei Renata, 4-3. Adriano de novo pro saque. Bom saque. O Darlan vai se virar lá no fundo. Murilo vai ter que jogar essa bola de graça pro vôlei Renata. Alê na recepção. Gonçalves, levantamento pro Roque. Não, Roque. Aí ele tentou tirar do bloqueio, tirou demais, Marcão. Atravessou o Roque agora, né? A bateria ficou fora de ritmo nessa tentativa de ataque dele. Ele gosta de bater essa diagonal, só que estava curta demais para tentar fazer esse ataque. Foi direto para fora, tirando do bloqueio, tudo igual, 4-4. Vem pro saque agora o Birigui. Muito rápido o set, hein? É lá e cá, ficou na rede, 5-4. Rê, faz diferença esse lance de jogadores sorrindo, conversando, se divertindo em quadra? Faz diferença sim, isso expressa para nós que estamos assistindo o jogo, para os torcedores, que eles estão bem, que eles estão confiantes no que eles estão fazendo. A bola vai girando, as suas jogadas vão dando certo, o entrosamento entre eles vai acontecendo, vai ganhando motivação, vai se tornando mais leve a tarefa do jogo, a missão de cumprir, buscar uma vitória. E vem pro contra-ataque o vôlei Renata, pode abrir 2 de vantagem, Nicolas Lazo, que defesa ali do Carizio, levantamento pro Birigui, sair de trás e jogar pra fora.
jogou direto pra fora, ele subiu todo descontrolado ali e quando bateu na bola, ela foi na parte verde da quadra, Guari. Tem que desanimar, né? Porque depois dessa defesa do Giga, que espetáculo. Foi uma defesa de futebol, aquela que o goleiro vai buscar no ângulo, sabe? Aí depois o levantamento saiu muito forte pro Birigui colocar pra fora. Abre 2 de vantagem o Vôlei Renata, 6-4, vai o Brito pro saque. Felipe Brito, para tentar aumentar a vantagem do Vôlei Renata nesse quarto set. E aí forçou demais, jogou direto para fora. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Vem pro saque agora o Éder, camisa 16. Concentração da defesa do Vôlei Renata. 1 ponto de vantagem neste quarto set. Éder solta o braço, Adriano apareceu por ali na recepção. Demian Gonzalez faz o levantamento e aí ele explora o bloqueio, Nicolas Lazo. O Éder também subia por ali, ela resvala no bloqueio, vai pra fora. 7º ponto, Guari. Rapaz, eu achei que o Lazo tinha errado, jogado essa bola lá na parede do ginásio, mas ele conseguiu bater em alguém ali do bloqueio. Então ele foi tão bem que ele enganou até os nossos olhos. A vantagem segue de 2 pontos. Lá vem Felipe Roque para o Heavy Metal. Heavy Metal, o saque de Felipe Roque. Vem pra pancada o Roque. Murilo na recepção, Carísio faz o levantamento pro Darlan. Aquela pancada tradicional e bonita do garoto, Carísio. Devolve o braço pro Ale aí, que ele jogou longe com esse ataque. O Darlan acerta do jeito que ele gosta, né? Pelo meio do bloqueio ali. É impossível fazer a defesa como tentou agora o Alê. A vantagem ainda do Vôlei Renata, 7-6, e o Darlan pede torcida. Ele quer a torcida com ele. Vem o Carísio. O saque dele é perigoso, hein? Perigoso o saque do Carísio. Deu recepção do Adriano. Mais ruim a recepção do Adriano. E aí de check, essa bola tá na quadra. O Vinícius marca mais 1 ponto e empata o jogo, SESI. Mudou a característica do saque. O Carísio, que sacava muito forte, né? Agora ele tá colocando balanceado, tá fazendo um saque tático e tá dando certo. O erro do Adriano no passe, tá? O Vinícius com 2 e 3 ali. Eu achei que não. Condução não? Eu achei que não, que ele só tocou na bola mesmo. Mas tudo igual, 7-7. Vem pro saque o Carísio. Será que agora ele força? Não. Repetiu o expediente, Adriano agora numa recepção melhor. A tentativa ali pelo meio de rede do Fonseca consegue virar essa bola, marcando o 8º ponto, 8-7, Marcão. Tinha que tirar o juiz da frente pro Darlan conseguir pegar essa bola depois de resvalar no bloqueio. Como isso é humanamente impossível, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O ponto é do Vôlei Renata, 8-7, vai o Lazo pro saque. É o hermano Nicolas Lazo quem vem agora pro saque, já autorizado, solta o braço na pancada. Bom o saque, volta pro Vôlei Renata. Adriano Gonzalez pro Adriano, de novo explora o bloqueio, apareceu por ali o próprio Carísio. Murilo faz o levantamento, Darlan na largadinha, apareceu o Gonzalez. Que defesa, levantamento pro Roque. Vai virar não. Deu Birigui na recepção, levantamento pro Darlan. E aí, meu amigo, quem segura essa aí? Laika, que rali. Mas essa deu melhor pro César, Guari. Que show, hein? Os ataques foram bons, foram bem colocados, mas as defesas foram fantásticas. A que o Giga fez, principalmente no ataque do Felipe Roque, depois o Birigui também. E aí o Darlan acabou matando o ponto depois de um rally espetacular. Tudo igual, 8-8, vai o Giga pro saque. Tá tudo igual. Em sets, o Vôlei Renata vencendo por 2-1. Nesse quarto set, 8-8 no placar. Bom saque do Giga, melhor ainda a recepção do Ale, levantamento é pro Adriano. Ele joga meio com nojo, né, Guari? Ele dá aquela batidinha meio com nojo na bola, é o 9º ponto. É nojo no bom sentido, né? Porque ele tira a força da bola e a recepção fica perdida, né? Sem saber o que fazer. Ele dá uma largadinha com a força de um ataque, uma largadinha no fundo. Aí o Giga não chega, tá na frente o Vôlei Renata, 9-8, vai o Lucas Fonseca pro saque. Fonsequinha pro saque, 1 ponto é a vantagem do Vôlei Renata nesse momento do quarto set, aí fica direto na rede. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Renata Rondini, embora haja um equilíbrio 9-9, me parece que o Vôlei Renata tem aquela história assim,
A gente dá uma apertadinha, a gente consegue abrir alguma coisa no placar. Acho que o SESI faz muito mais esforço do que o Vôlei Renata no jogo de hoje. Na verdade, nesse momento do jogo, da forma como foi construído esse placar até agora, para o Renata tá mais confortável fazer a troca de bola, o volume de jogo. Para o SESI tá a pressão, ele precisa vencer o set para continuar vivo no jogo. Então, assim, as bolas deles não estão entrando como estava no primeiro set, como era o começo de jogo, e eles sentem essa pressão. O time caiu em quadra do SESI, eles estão preocupados com isso. Até que você vê que é o Darlan que está tentando puxar, gritar, puxar a torcida, puxar os companheiros. Vamos, vamos. Para o Renata tá um jogo, nesse momento, emocionalmente bem mais confortável. Demiel Gonzalez vem no saque, o levantamento do Carizio é pro Éder, deu defesa lá no fundo, levantamento pro Felipe Roque, dá dentro essa bola. Foi dentro essa bola. O Murilo até tentou enganar ali a arbitragem, mas o árbitro viu muito bem lá no fundo. E que bola do Roque, hein, Guarizo? A paralela perfeita, né? O levantamento veio do Brito, né? A bola estava meio quebrada ali depois da defesa do Lazo. Ele encarou o triplo na paralela, encontrou espaço perfeito para essa bola cair boa do lado laranja da quadra. Abre 2 pontos o Vôlei Renata, 11-9. 11-9. Tô imaginando o ginásio do Taquaral quarta-feira. E aí o Darlan teve erro nessa bola, Guarizo. Teve erro na recepção. Me parece alguma invasão, enfim. De qualquer forma, o ponto é do Vôlei Renata. Acontece de o Darlan errar também, né? Essa bola foi pra fora, mas ali tem um contorno ali verde, né? Depois da linha. Essa bola bateu nele. No contorno, por 1 milímetro ela não cai dentro. Mas o Vôlei Renata abre 3 pontos. Recepção é do Giga lá no fundo. Levantamento, bloqueio do Adriano. O Birigui não consegue passar. O Vôlei Renata, quando dá uma apertada, abre vantagem, Guarizo. Alô, Birigui. Chama o seguro que bateu no muro, hein? Que bloqueio do Adriano. Ele estava muito mais alto que o atacante da equipe do SESI. Abre 4 pontos o Vôlei Renata para o jogo técnico Anderson. Tô imaginando o ginásio do Taquaral, quarta-feira, feriado, se for o jogo do título. Se o Vôlei Renata trouxer essa vitória para Campinas, será espetacular. E claro, a CBN Campinas estará lá em loco. O Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. É mesmo, Marcos? Ah, Pio, quem tem boca fala o que quer, quem tem dedo digita o que quer, né? E aparece. Um abraço para você que está no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, canal de esportes da CBN Campinas. Tá chegando aí a Superliga, hein? Vem pro ataque agora o Darlan, ele consegue na largadinha, algo que não é muito comum, mas tem talento, vai de qualquer jeito, né, Guarizo? Até porque ele tá marcado, né? Então precisa ter alternativas para tentar passar do bloqueio do Vôlei Renata. Dessa vez ele conseguiu, o Adriano tava fechado nele, o Adriano ainda levou um jogo de corpo do Brito ali na hora de tentar bloquear. A diferença é de 3 pontos, 13-10, lá vem o próprio Darlan pro saque. O que sempre é bom, né, pro time do SESI, quando o Darlan passa pelo saque. Nesse momento, 3 pontos a vantagem. Se o SESI quiser algo ainda no jogo, precisa começar a recuperação urgente agora. Darlan no saque, Alê na recepção lá no fundo. Levantamento é pro Adriano. E aí o Anderson vai à loucura, né? Porque o Adriano consegue de novo explorar o bloqueio. É impressionante como o Adriano é inteligente nessa jogada, mano. A confiança dele tá lá no alto, né? Ele vê que o Birigui tá fechando, ele nem bateu em cima do Birigui, ele bateu em cima do Éder. Então ele tentou fazer uma diagonal. Foi muito bem para explorar o bloqueio do Éder, colocar essa bola no chão. 14-10. Que partida faz o Vôlei Renata, hein? Impressionante. O Anderson vai à loucura. Tá tentando jogar o Anderson também. Vem pro saque agora o Adriano. O Adriano vai soltar o braço. Solta o braço. Giga na recepção lá no fundo. O Carizio faz o levantamento pro Darlan. Sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio do Vôlei Renata. Cai na quadra do SESI. 15º ponto. 15-10, Guarizo. Foi com pouca sede e ficou na parede. O atacante do SESI ali, quem tentou fazer o ataque foi o próprio Darlan. Só que aí ele tirou o peso da bola e o Felipe Brito estava pronto para fazer o bloqueio. 5 pontos a vantagem do Vôlei Renata e vem o Adriano pro saque, hein? Acho que o jogo acaba hoje, viu, minha gente?
Acho que nada de jogo. Você está certo disso? Não, mas eu tenho uma bela de uma desconfiança. Adriano já autorizado para o saque. Vem pra pancada o menino de ouro. Não, agora ele tira um pouco o peso. Mas voltou pro vôlei, Renata. Demian Gonzalez buscando Adriano. Joga muito, Adriano. Esse menino de ouro, que coisa impressionante, Marco Guarizo. Ninguém para o Adriano. Na entrada, na saída de rede, pelo meio, encara bloqueio, bate em cima do Murilo. A Jaqueline vai ter que fazer uma banheira de gelo pro Murilo hoje, porque o que ele tá tomando de pancada é impressionante. 16-10. Vem o Adriano pra pancada. Defesa do Murilo que tá no chão. Coitado do Murilo. Vem o Birigui pro ataque. Ale defendeu. O ataque foi do Felipe Brito, mas deu defesa. Bender faz o levantamento. Bloqueio do Renata. Pra cima do PV. Felipe Roque subiu mais que todo mundo. A rede alta. É mais um ponto. 17-10. 7 a vantagem. Contagem regressiva para fechar o jogo, Guarizo. Já o PV subiu pouco, tomou toco, né? Fantástico o bloqueio do Felipe Roque. Para de novo o jogo. O Anderson Rodrigues, grande craque da seleção brasileira de vôlei, tá inconformado com a atuação do César enquanto o vôlei Renata tá voando. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Ô, Renata Rondini, eu quero fazer uma pergunta para você. Pelo que está jogando o vôlei Renata, dá pro SESI? Não dá pro SESI. Não coisa. Dá. É inacreditável, mas o SESI entregou esse jogo agora. Eles já baixaram a guarda, tanto é que esse tempo o Anderson simplesmente olhou pros caras e falou: vocês estão displicentes em quadra, vocês estão cada um tentando resolver o seu modo. E o time largou os jogos. O jogo coletivo, o jogo de vôlei, ele tem as passagens, ele tem os fundamentos, ele é totalmente sincronizado. É que nem uma orquestra, tem o tempo certo para tudo. Quando o time perde essa sintonia, é difícil recuperar em quadra e o SESI não está dando o mínimo indício que vai recuperar alguma coisa nesse set. Olha o saque do Adriano, bom saque do Adriano, mas melhor ainda é a jogada do Darlan. Eu acho tão bonita, Guarizo, porque se tirar uma foto do Darlan, aquela em slow, ou fizer um vídeo em slow motion, ele voa literalmente, é muito bonito. É muito alto o ataque dele. E o decreto de fim de jogo da Renata, ou de fim de set, é o mais cedo da história, né? Faltando 8 pontos para acabar ainda. E o Darlan tenta levantar a torcida para impedir isso. Adriano na recepção lá no fundo, Felipe Roque coloca essa bola em quadra, abre um buraco no chão. E é impressionante como tá defendendo também o Adriano. Ele defende, ataca, faz de tudo o Adriano. Ele voltou da seleção muito bem, né? Parece que o treino, não que o time do vôlei Renata não seja bom, a gente tá vendo que mas com jogadores de um nível mais alto ainda, parece que o Adriano voltou mais treinado em todos os fundamentos. 18-11, que partida do menino de ouro. Vai o Lima pro saque, mas primeiro, pela vez de número 148, entra o menino para limpar a quadra. Aumenta o salário desse menino. Rapaz do céu, o garoto, olha, incrível, o Adriano. E ele seca num lugar, o Adriano fala assim, seca mais aqui. Aí o Lima, mais aqui, que coisa. Molecadinha hoje tá trabalhando e trabalhando demais. 7 pontos é a vantagem do vôlei Renata, 18-11. Vem Lima pro saque, 2-1 pro vôlei Renata. Lima, solta o braço, Murilo na recepção, Carísio faz o levantamento e busca o Darlan, que voa demais, mas que joga essa bola lá na paralela, lá na diagonal, bem no limite, né, Guarizo? Exato, tanto que ele até caiu do outro lado da quadra, né? Deixa eu agradecer o Fernando aqui, que tá dando uma força pra gente enorme no WhatsApp aqui, gostando muito da nossa transmissão. Valeu, Fernando. Mas o Darlan, sim, ele tá gostando mesmo, é verdade. Não é ironia não, Pio. Fernando que é da Sanasa, né? Valeu. E esse ataque do Darlan foi uma coisa de outro mundo. Valeu, Fernando. Olha o ataque do Nicolas Lazo lá na ponta. Deu recepção, deu defesa. Sobe o bloqueio ali pra cima do Giga na tentativa. Aí consegue o Carísio.
dar o ataque, mas joga direto pra fora. Não, ponta do César. Dentro. É que a rapaziada mostrou a comemoração do vôlei Renata, ponto do César, 13º, Guari. O cara lá tá querendo ir embora logo, entendeu? Mas o ataque do Carizio, que é levantador, ele já mostra essa força de ataque no saque dele, né? E ele mira onde? No Demian Gonçalves. É o camisa 8, de um lado ou de outro. O vôlei Renata bate no Murilo, o César bate no Demian Gonçalves. Vem o Éder pro saque. Vem Éder agora pro saque na pancada, fica na rede, ajudando o vôlei Renata nesse momento. 19-13, Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Conheça o mais novo lançamento da construtora Patriani na Norte Sul, em Campinas, com 2 e 3 suítes. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Felipe Roque. Ok. Será que vem o saque heavy metal? Esperamos que sim. 19-13, 6 pontos a vantagem. Vem o saque de Felipe Roque dentro! Ace de Felipe Roque! Já teve Guns, já teve Iron Maiden, já teve Metallica, já teve AC/DC, de Purple. Dá uma coletânea inteira, Marco Guarizo. Olha, como você ganhou presente hoje, eu vou dizer que esse é Guns N' Roses no auge da voz do Axl Rose, hein? Esse é o início dos anos 90. Olha lá no YouTube o copo do Guns N' Roses que ele ganhou de presente da Renata. E no auge do agudo do Axl Rose. É o rock da maior qualidade. E agora, Felipe Roque fica direto na rede, 14º ponto do SESI, 20-14. E óbvio, né, o desânimo do torcedor do SESI em quadra, que tá pensando o seguinte: viemos pro ginásio tarde da noite, amanhã vamos ter que acordar cedo e perdemos o jogo. Ace pro SESI. Calma lá, né, Guari? Não pode cutucar a onça com a vara curta, né? Esse animal que o César tem na camisa é um lobo, eu não consigo identificar, né? Porque é estilizado. Mas o Canísio é uma fera, seja qual for o animal. Rapaz, acaba de fazer um ace espetacular, 20-15. Impressionante o saque do Carísio, camisa 1, levantador da equipe do SESI. É ele quem vem de novo pro saque. E a esperança do SESI nesse momento do 7. Bom saque de novo, Adriano na recepção. Ale faz o levantamento, o Roque tá muito longe. Eu não consigo entender, Guarizo. É a terceira vez que o Roque faz isso. Quando o levantamento tá tão longe assim, só passa, ele tenta atacar. Gente, é o seguinte, se a gente tá jogando bola, a gente dá um chute pro gol quando tem companheiro livre, você vai tomar xingo. É o que acontece no vôlei também, tá muito longe, ele tá quase no saque. E a gente fala, né, o saque, o jogador joga a bola pra cima e tem o controle. Não é bola pra atacar, passa de graça e arma o bloqueio. Para o jogo Horácio de Léo, porque cai pra 4 pontos a diferença. Renata Rondini, quando eu fiz a pergunta, eu fiz um adendo, eu disse, pelo que está jogando o vôlei Renata. Só que o vôlei Renata parou de jogar, Rê. E aí o SESI vai chegando. Você fez a pergunta, estava 10-17 pro vôlei Renata. Era 7 pontos de vantagem pro vôlei Renata. O vôlei Renata continua mantendo o ritmo do jogo. E o torcedor do vôlei Renata continua empolgado na arquibancada, até com o Vira. A situação caiu um pouquinho do vôlei Renata? Caiu até porque a reação do SESI tinha que vir. Nós estamos falando de uma equipe profissional, uma equipe que é um baita time que precisa continuar vivo no jogo, brigando por um título paulista. Mas basta o Renata concentrar de novo e acho que essa paradinha do Dileu foi bem para isso. Felipe Roque na recepção e aí o Adriano explora o bloqueio, consegue marcar o 21º ponto pro vôlei Renata. Faltam 4, Guarizo. Foi o Lazo nesse ataque, ele que tinha dado uma sumida, não foi? Foi o Lazo, sim. Ele parece o Adriano, mas é o Lazo. Igualzinho. A bola foi lá na entrada de rede. É que ele é fã do Menino de Ouro, toda a bola é do Menino de Ouro. Mas quem não é, né? O narrador tem isso, viu, ele tem uma Renata? preferência. Quando a gente tá na dúvida, a gente fala o nome, e acontece. Mas o ponto foi do Lazo, 16-21. E é o Lazo quem vem pro saque. Recepção é do Giga. Levantamento aqui na ponta pro Darlan. Eu não sei se ele queria fazer o que fez, mas deu certo, Guarizo. Eu tá na quadra. acho que ele quis. Ele viu um triplo pra cima dele, se ele desse a pancada ia tentar passar na força, mas estava armado. Ah, mas escapou um pouquinho a bola, também não sei se ele quis fazer, mas a largadinha foi perfeita, onde não tinha ninguém, colada com a rede. 21-17 para o vôlei Renata e vem o Giga para o saque no César.
São 4 pontos de vantagem. Giga no saque, Adriano na recepção. Levantamento pro Lazo, ficou no bloqueio. Vem na pipe o Lazo. Fiquei com a impressão que o levantamento não foi muito alto, né, Marcão? Sim, ele passou do tempo da bola também. É aquela que em outro set ele já bateu de 2 toques, né? Pra tentar, de toque na verdade, porque 2 toques é uma irregularidade, né? Dessa vez ele tentou atacar, estava fechado pelo bloqueio. O César volta forte pro jogo em 21-18. São 3 pontos apenas a vantagem agora. Vem Giga pro saque, toca na fita, recepção do Alê. Levantamento, precisa virar essa bola, gente. Mas deu defesa do César, levantamento na ponta. Aparece Lazo lá no fundo, na recepção. Vem Felipe Roque na pancada, essa não volta mais. Essa não volta. É o 22º ponto. Abre 4, faz 22-18, Guarizo. Renata Rondini agradece que tem um acrílico entre a gente aqui, porque fica aquela tensão de ver o jogador correr atrás para tentar buscar essa bola, né? E aí o Carizio foi o atacado, o Giga, ele conseguiu pegar com o pé, mas aí a bola bateu na parede, não é a parede do bloqueio, como a gente diz, né? Faltam 3 para acabar o jogo, vai pro saque o Fonseca, 22-18. Contagem regressiva para trazer o jogo do título pro ginásio do Taquaral. Fonseca, bom saque, Birigui na recepção, levantamento é pro Darlan, conseguiu pegar o Felipe Roque, levantamento, Adriano, sobe o bloqueio, essa bola volta, mas deu defesa, de novo, Adriano pro ataque, lá no fundo, Giga na recepção, levantamento do Carizio, Darlan lá no fundo, ele resolve, tá com problema, joga no Darlan. E além de ele resolver, quem resolveu também foi o Carizio, né? Porque é um levantamento muito difícil lá do fundo, para você colocar uma bola colada ali na saída de rede, e foi fantástico o levantamento. O Darlan encarou o bloqueio, bateu em alguém no bloqueio, né? Porque a bola acabou indo para fora. A vantagem é de 3, 22-19, entra para sacar o Thierry, camisa número 7 no César. Assim como aconteceu no primeiro set, Thierry vem agora também para sacar. Começa a ficar tenso o quarto set, hein? 22-19, 3 pontos a vantagem, o César tá indo buscar. Nicolas Lazo na recepção, levantamento, tem que virar essa bola, Brito. Não precisa nem na pancada, essa é só colocar no chão, né, Guarizo? Sim, levantamento de uma mão, genial, do Demian Gonçalves, uma bola que poderia passar, e o bloqueio já estava na descendente quando o Brito fez esse ataque. Faltam 2, 23-19, lá vem o caixotinha do Demian Gonçalves. 4 pontos é a vantagem, 2 pontos para fechar o jogo. Vôlei Renata. Vem Demian Gonçalves pro saque, momento de expectativa, reta final de jogo, pode ser a reta final. Murilo na recepção, Carizio faz o levantamento do bloqueio! Aparece o paredão pra cima do Darlan, essa bola não passa, tá lá no fundo, e é match point pro Vôlei Renata, Marco Guarizo. O ataque do Darlan é forte, o bloqueio também é, então o som do paredão tocou na orelha do Darlan nesse ataque. É match point, que bloqueio fantástico, Demian Gonçalves saca. Demian Gonçalves no saque, deu recepção do mão, levantamento é aqui na ponta, bloqueio, acabou! Adriano, o menino de ouro, sacou bem, defendeu bem, atacou bem, bloqueou bem, o nome do jogo, faz 25-19, o Vôlei Renata fecha em 3-1, Marco Guarizo. Impressionante o que bloqueou nesse final de jogo o time do Vôlei Renata. Quem vai falar daqui a pouco é a nossa Renata Rondini sobre os fundamentos do time. Mas foi impressionante o bloqueio para acabar com qualquer reação do SESI. 3-1, que vitória do Vôlei Renata. Falta uma para ser campeão paulista. Renata Rondini, a decisão vem pro ginásio do Taquaral com o time podendo ser campeão. Que jogo do Vôlei Renata, Rê.
que jogo que o Renata fez, que consistência na partida que eles tiveram. Eles conseguiram ler muito bem, muito rápido o que foram os erros do primeiro set, o que eles estavam abaixo na concentração, nervosismo de início da primeira partida da decisão, mas eles construíram o jogo deles, eles construíram essa vitória e o que dá uma confiança agora gigante para o jogo do ginásio do Taquaral na quarta-feira à noite. Com certeza eles vão trabalhar para ser o jogo do título. E foi, assim, uma recompensa maravilhosa para essa torcida de Campinas que foi até São Paulo nessa noite acompanhar a equipe. Vamos ouvir o Adriano, o nome do jogo. Sax agora até fechou a partida aqui no bloqueio. Me conta a importância, principalmente, daquele terceiro set, que vocês ganham com uma relativa tranquilidade. Eu sei que nunca é tranquilo, mas a importância daquele terceiro set para vocês pegarem confiança nesse jogo e até projetando o jogo da próxima quarta-feira. Primeiramente, boa noite. Nós sabíamos que seria um jogo difícil desde o começo e começamos tomando vários aces no primeiro set, foi destabilizando nossa linha de passe. Só que no segundo set nós conseguimos neutralizar esses pontos e fazer um bom segundo set. No terceiro, o jogo pendeu para o nosso lado, então tivemos a oportunidade de matar e nós matamos. Eu acho que deu confiança, sequência de saque, os bloqueios, nosso sistema defensivo começou a funcionar. Darlan, que é um dos principais atacantes dele, nós conseguimos neutralizar e é um ponto muito positivo para nós. E foi uma ótima partida dos dois times, não tem nada definido ainda, tem mais um jogo, tem mais 2 jogos. Ninguém pode falar, eu espero que seja só um na nossa casa para ser campeão, tricampeão esse ano, eu bicampeão. Mas foi uma boa partida, eu parabenizo todo mundo da equipe, comissão técnica, os estudos, deu tudo certo no final. Obrigado, Adriano. Então, Daí o Adriano, menino de ouro, grande nome do jogo. Nossa, deixa eu mandar um beijo aqui pra Aninha e pro Tato. Estão na audiência acompanhando essa belíssima vitória do Vôlei Renata 3-1. Renata Rondini, pelo que jogou, olha, nos leva a ter uma certeza. Dá para conquistar o título em casa. É óbvio que o SESI vem muito mais forte. Vamos, antes disso, ouvir o Darlan que tá falando também. para virar e para ganhar esse jogo e até para a próxima quarta-feira, o que vocês precisam melhorar, tendo em vista aquele terceiro set que parece que o jogo saiu um pouco da mão de vocês, pensando agora em empatar a série lá em Campinas para poder trazer aqui de novo para Vila Leopoldina e decidir o campeonato? Olha, acho que o terceiro set nosso foi bem atípico, né? Foi 25-15, mas a paciência acontece, coisa de jogo. Eles estavam bem confiantes, chegaram bem confiantes aqui. Nosso time tá confiante também. Sim, era ele. A gente tava jogando muito atrás, a gente não tava sabendo como lidar isso. Mas é foco, treinar, quarta-feira tem jogo e isso aqui ainda não acabou. Buscar o terceiro jogo. Muito obrigado, boa. Aí, o Darlan, os destaques, né, do jogo, sem dúvida nenhuma, mas eu vinha dizendo o seguinte, né, que pelo que jogou nos dá a impressão que sim, esse título pode vir na quarta-feira no ginásio do Taquaral. Amanhã começa a troca de ingressos, o ginásio vai estar abarrotado. Sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo maravilhoso e pode ser uma noite incrível, né, Rê? Com certeza, com relação ao clima, a torcida apoiando, o ginásio lotado, ingressos, eu acredito que amanhã, a hora que abrir a troca dos ingressos pelo site aí do Vôlei Renata, vai esgotar, eu acredito, no primeiro dia de ingressos liberados. E sem dúvida nenhuma, o Vôlei Renata não só abriu a vantagem aí para essa disputa, vencendo o jogo de hoje, mas a forma como o time se apresentou, a forma como eles se recuperaram de uma desatenção do primeiro set. Não que o SESI também não fez um bom primeiro set, imprimiu a sua qualidade, colocou, mas o SESI não estava nada além do que ele já vinha apresentando. O Renata estava um pouco abaixo. Eles conseguiram corrigir, conseguiram recuperar demais em dois fundamentos, que era a recepção e, consequentemente, a qualidade do passe da equipe. Passou por algumas mudanças de peça que o Dileu foi muito feliz na troca que ele fez durante o jogo. E isso traz confiança para a equipe. A equipe vai jogar em casa, vai ter aí 2 dias para descansar e treinar bastante para esse jogo. E é claro que o SESI vai avaliar muitos dos seus erros e principalmente esse terceiro set, que eles baixaram a guarda. Eles tentaram cada um resolver o que já não estava bem em quadra e perderam o coletivo. E aí, infelizmente,
a equipe não conseguiu se recuperar mais. Vantagem para o segundo jogo é do Vôlei Renata, jogando em casa, 7 da noite no ginásio Taquaral, apoio da sua torcida, motivação está lá em cima, já abriu 1-0, é mais uma vitória e é tricampeão paulista. É muita coisa para deixar desperdiçar, né? E assim, claro que isso não é encher a bola e eles perderem concentração, porque eles mostraram que eles também, ao longo desse campeonato, foram ganhando cada vez mais o seu controle emocional, a sua concentração na partida e a rapidez de analisar os erros e já consertar logo na sequência. Uma coisa que acontecia na temporada passada e que a gente falou várias vezes. Às vezes o Vôlei Renata dava uma queda no jogo e demorava para reagir. E às vezes quando vinha a reação já era tarde demais. Agora isso não acontece mais com a equipe. A equipe, a partir do momento que ela percebe que não está dando certo, mexe aqui, mexe ali, não deu, ela analisa seus erros e já consegue no set seguinte ou dentro do mesmo set crescer de produção novamente. Essa é Renata Rondini, comentarista do Vôlei CBN. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente traz as últimas aqui na CBN Campinas, nos 99.1 FM, também no nosso canal no YouTube. Mandar um grande abraço pro Dani, lá do Web Vôlei, toda a rapaziada do Web Vôlei ligada aqui na nossa transmissão. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! É você mais idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Promoção 90 anos do Good Bom Supermercados. A cada R$90 em compras, você participa do Festival de Prêmios. São 90 prêmios instantâneos por dia. Confira agora nossas ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Cerveja Heineken 330ml, 4,98. Óleo de soja lisa 900ml, 6,99. Picanha bovina, peça vácuo, 45,98 kg. Costela bovina, 19,98 kg. Ofertas válidas até 10 de outubro. Confira o regulamento em goodbom.com.br. Good Bom, super simples. Viva com moderação. Bolsonaro e Tarcísio abandonaram o nosso estado. Negaram obras de combate às enchentes quando São Paulo precisou. Pior, Bolsonaro ainda cortou 90% dos investimentos federais em São Paulo. E nenhuma grande obra de infraestrutura foi criada por aqui. A verdade é que Bolsonaro e Tarcísio viraram as costas para os paulistas. Agora querem de novo seu voto. Aqui não. São Paulo é muito maior que Tarcísio e Bolsonaro. Coligação Juntos por São Paulo. Tem estande novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava, em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. Coligação PL, PP e Republicanos. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. Ouça o que juristas e jornalistas falaram a respeito. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Promoção 90 anos do Good Bom Supermercados. A cada R$90 em compras, você participa do Festival de Prêmios. São 90 prêmios instantâneos por dia. Confira agora nossas ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Cerveja Heineken 330ml, 4,98. Óleo de soja lisa 900ml, 6,99. Picanha bovina, peça vácuo, 45,98 kg. Costela bovina, 19,98 kg. Ofertas válidas até 10 de outubro. Confira o regulamento em goodbom.com.br. Good Bom, super simples. Viva com moderação.
Tem stand novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava, em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Apresentação: Rafael Pio. Faltando 10 minutinhos para meia-noite, tá chegando a segunda-feira, domingão de voleibol. O Pinheiros venceu o Osasco no tie-break, chegou à decisão contra o SESI Bauru no campeonato feminino de vôlei. Você acompanhou o trecho final do jogo aqui com a gente, né, Guarizo? Que eu acho que não tem televisão, não tem canal suficiente para transmitir os dois ao mesmo tempo. Sabe? Isso, exatamente. E aí, depois da sequência, o Vôlei Renata vencendo por 3-1 na última parcial, 25-19. É inegável que o Horácio de Leu conseguiu colocar o que ele gosta, a forma com que ele gosta de jogar ou de uma equipe atuar para esses meninos, né, Rê? Não, sem dúvida nenhuma. O que a equipe veio crescendo, né, entrosando, pro treinador, a hora que tem todas as peças, que as coisas se encaixam e tá tudo disponível, ele pode trabalhar livremente. E o Horácio, assim, ele tem esse trabalho de crescimento. Toda a equipe tem. Mas para quem conhece os treinadores, as suas formas, né, de trabalhar, o Horácio, ele é um treinador muito consistente, mas isso não quer dizer que ele não altera, que ele não muda. Ele conversa muito no vestiário, ele arma as estratégias e ele deixa os jogadores jogarem em quadro que foi combinado. As interferências dele ao longo do jogo são muito pontuais em situações muito específicas. Isso dá confiança para o grupo também, porque sabe o que treinou com ele e a confiança que ele coloca no grupo como um todo. O Vôlei Renata mostrou nessa reta final, na hora do vamos ver, que tem que vencer para poder avançar a fase e continuar na briga pelo título, a equipe foi impecável. Foi 3-0 todos os jogos? Não foram 3-0 todos os jogos. Porém, construíram vitórias consistentes. Passaram por apuros, passaram por adversidades em momento que uma bola fez a diferença para se manter vivo no jogo e conseguir a vitória. São José foi dessa forma, o primeiro duelo contra São José lá nas quartas de final. Na semifinal que a gente esperava, um duelo um pouquinho mais complicado pela classificação de Suzano, não a gente olhando os dois elencos, mas quando a gente olhava que Suzano passou direto para a semifinal e o Vôlei Renata precisou passar por umas quartas. A questão do descanso e a questão da motivação, claro, um time avançou direto, foi melhor classificado ali na primeira fase. Mas o Renata se mostrou mais consistente, com a meta traçada e passou pela semifinal também de uma forma ilesa. E é o que eu volto a falar, a consistência da equipe em jogo e a velocidade com que a equipe tem feito a leitura da partida e corrigido seus erros tem sido fantástico nesses últimos jogos do time. Marco Guarizo, agora o período de descanso e preparação muito rápido, né, Marco? Curtíssimo. Amanhã à tarde eles já estão fazendo a recuperação física, depois na terça-feira tem treino, o vôlei treina em dia de jogo também, tem uns acertos. E é legal a gente também trazer o que aconteceu no ano passado para ficar um alerta, porque assim, parte do elenco é o mesmo do Vôlei Renata. Mudou o treinador, saiu o Max Pacheco, voltou o Horácio de Leu. Saíram jogadores experientes como o Evandro, que se aposentou, o Lucão, que foi pro Cruzeiro, e vieram jogadores mais jovens, como Felipe Brito, Felipe Roque. O Adriano deixou de ser uma promessa para ser uma realidade, mas nas quartas de final da Superliga ano passado, nós tivemos essa impressão, vocês podem discordar de mim, o Vôlei Renata fez 3-0 lá na Vila Leopoldina no primeiro jogo e depois desapareceu nos 2 jogos aqui em Campinas, acabou eliminado. Então agora tem que ter esse trabalho também, técnico, tático, físico, mas psicológico também para o time colocar de novo essa vantagem, porque acabou sucumbindo no ginásio do Taquaral no ano passado. Não há problemas de lesão, né? Os jogadores vão se recuperar
Rapidamente, o time hoje só mudou porque o Horácio de Leu quis tirar o Barreto para colocar o Lucas Fonseca como titular. Então, força máxima para esse confronto em busca do título paulista na quarta-feira. E o Barreto não entrou em nenhum momento do jogo, né? E no começo do campeonato acontecia isso. Lembra? Você se lembra? Os primeiros 2 jogos do Paulista foram dessa forma, com o Lucas como titular. E o Barreto pouco apareceu, acho que no primeiro jogo nenhum momento, foi uma ou duas entradas só. Não, teve uma ou duas entradas somente, eu acho que a partir do segundo jogo. Mas é isso, quando o treinador tem as peças, ele pode mexer, ele pode fazer as alterações, como ele fez hoje a partir dali do segundo set, quando o Lazo veio no lugar do Frank, trouxe um outro momento para o jogo, trouxe uma outra alternativa para o treinador. Isso não quer dizer que um jogador é melhor que o outro ou está melhor no outro, é o encaixe para aquele jogo, para aquela estratégia. Para o jogo do SESI, hoje esse grupo rendeu muito, muito bem. Eu acho, Guarizo, que pela forma como o projeto do Campinas tem história, já passou por outras decisões, já aprendeu muita coisa com euforia, eu acho que o emocional e a cabeça do grupo está muito focado da importância desse jogo em Campinas, que não está nada definido. Tá com uma mão ali na taça já. Tá, uma mão já foi colocada, mas precisa confirmar. E isso vai passar pelo jogo de quarta-feira e vai precisar de muita concentração, porque o SESI vai vir para brigar, para forçar o terceiro jogo de qualquer forma. Último intervalo e aí a gente volta com os destaques finais aqui nos 99.1 e também no YouTube. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Promoção 90 anos do Good Bom Supermercados. A cada R$90 em compras, você participa do Festival de Prêmios. São 90 prêmios instantâneos por dia. Confira agora nossas ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Cerveja Heineken 330ml, R$4,98. Óleo de soja lisa 900ml, R$6,99. Picanha bovina peça vácuo, R$45,98 quilo. Costela bovina, R$19,98 quilo. Ofertas válidas até 10 de outubro. Confira o regulamento em goodbom.com.br. Good Bom, super simples. Viva com moderação. Tem stand novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava, em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. A CBN Campinas está agora em todas as plataformas digitais. Acesse nossos podcasts no Spotify e nas demais plataformas de distribuição de conteúdo. Nossos vídeos estão no canal da CBN Campinas no YouTube. E todo o conteúdo pode ser acessado a partir do nosso portal cbncampinas.com.br. É a informação com qualidade e credibilidade que você já conhece em todas as telas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. Onze e 57 de volta aqui na CBN Campinas para a gente trazer os destaques finais. Primeiro o seu, Marco Guarizo. É isso, esse ano mudou o regulamento do Campeonato Paulista, então se acontecer de o SESI vencer no Taquaral na próxima quarta-feira, não tem o Golden Set, como acontecia no Campeonato Paulista do ano passado, e aí a decisão iria para o próximo domingo no ginásio da Vila Leopoldina novamente. Porém, Vôlei Renata vencendo, é campeão, é tricampeão paulista e ganha muita força depois dessa vitória, né? E com 4 finais consecutivas, chegaria ao tricampeonato consecutivo. Chega forte para a Superliga, né, Rê? Não, sem dúvida nenhuma. Você chega forte, se vier realmente confirmar esse título, é mais uma conquista do grupo, é mais uma decisão no currículo, o grupo cresce, fortalece. Lembrando que se eles fecharem o título na quarta-feira, dia 12... 10 dias depois ele já estreia na Superliga. Se tiver o SESI conseguir forçar o terceiro jogo, eles perdem um pouquinho do descanso, do foco para a Superliga. Então tem muita coisa em jogo para quarta-feira
E o jogo é dentro de casa. Quem não quer ser campeão com a sua torcida lotando o ginásio do Taquaral? Então, sem dúvida nenhuma, Renata vai concentrar demais pro jogo de quarta-feira. Até quarta, Marcão. Grande abraço, Rafael Pio. Até quarta, mas... até amanhã. Você vai entrar comigo no Placar CBN durante o estúdio CBN para falar dessa vitória de hoje e de muito mais. Até quarta, Rê. Até quarta, Pio Guarizo. Valeu a nossa audiência. Obrigado por essa quase madrugada de segunda-feira. Agradecendo a Elton Grimaldi nos comandos técnicos da CBN Campinas. A gente volta a falar de esportes amanhã aqui nos 99.1. Até lá. Tchau. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patria.